E aí, Juan, acho que estamos online, hein? Opa, tudo bem? Opa, aí sim, hein? E aí, tudo bem? Vamos ver Cara, tudo se. ótimo. Deixa eu perguntar pro pessoal do chat se eles estão escutando a gente. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Vocês estão escutando a gente? Tá bem? Como que tá aí? Boa noite, estamos escutando sim. Aê. Boa noite, Onslayer, Eric, Cris. Obrigado, Emílio, pela raid que não aconteceu, porque o canal tava offline e ele trouxe 20 pessoas para a live, mas eu não sei como ele conseguiu, Juan. Só apareceu notificação aqui. E Eu aí, acho que eu, pessoal? Oi, Juan. eu acho que eu vi aqui também no chat. Você viu? Ai, ai, vamos então dar um. Vamos começar então. Juan, quem é você na fila do pão, como diz uma amiga minha? Olha, eu acho que eu não sou nada, começa por aí. Mas Eita. eu trabalho. Não, nada demais, né? Acho que eu trabalho com design, em si, com tecnologia há 15 anos, mais ou menos. Desde bem jovem, eu tive meu primeiro blog de humor com 15 anos. Nessa época, eu cheguei a ter 3.000 visitas por dia, que era um número muito alto para aquela época, para aquele momento de 15 anos atrás. Desde então, eu fiz ciência da computação. Depois, eu passei para publicidade, me formei como sou publicitário atualmente. Trabalhei alguns anos em agência como diretor de arte. Mas eu fiz o shift, até teve aquele momento que começou a ter o shift para digital e eu fiz esse shift dentro da própria agência a partir das demandas que ela precisava, que ela começou a receber. A partir daí eu trabalhei na B2W Digital, que é dona da Americanas, do Submarinos e do Shoptime. Foi nessa época que eu tive uma startup com alguns amigos chamada Livrit, assim que eu conheci o Douglas. Exato. Nessa startup, nós fomos um dos aplicativos oficiais das Olimpíadas do Rio, fomos pré-acelerados pela Estácio de Sá e pela Plug and Play. E depois disso, atualmente eu estou em Portugal, trabalhando no grupo LX, trabalhando na vertical de carros, para 4 países diferentes. Então, é Portugal, Polônia, Romênia e Ucrânia. Então, eu trabalho com um site chamado Stand Virtual em Portugal, Otomoto na Polônia e Autovit na Romênia. Depois você tem coragem de falar que não é nada, né, Juan? Caramba, que baita currículo. Ah, então, eu conheci o Juan realmente lá no Rio de Janeiro, quando a gente participou do Desafio de Inovação Cisco. Foi um Yeah. prazer ter ido lá no Rio de Janeiro, ganhar aquela inovação lá da Cisco, né, Juan? E conhecer todo mundo. Foi um grupo maravilhoso que a gente trabalhou junto. O legal da Livret é que ela era focada muito em acessibilidade e a Vibus, que era a minha startup também, então a gente tinha bastante sinergia, assim, né? Muita vontade de mudar a vida das pessoas e acho que foi por esse motivo que a gente acabou se aproximando tanto e, e é isso, Rô. Tipo assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer por você ter aceitado o convite, por você falar um pouco sobre designer. Quando eu te conheci, eu confesso que eu ficava vislumbrado com as artes que você criava, com as artes que você que você fez para o Livret. Daí eu fui acompanhando seus trabalhos agora. Eu vejo que você faz bastante postagem, né? Tipo no Medium, falando sobre designer. E é muito legal o trabalho do Juan, gente. Se vocês não conhecem, vão lá no juanteles.com, é isso, Juan? Esse é meu site, meu portfólio, juanteles.com. E eu também escrevo alguns artigos no Medium com o nome também Juan Teles. É Aí isso. lá tem conteúdo em português e inglês. Muito bom. Ai, Juan, vamos então começar. O que que faz um designer, para a gente começar, né, a introduzir aqui o assunto sobre design na live? Eu acho, primeiro é importante que design em si é um termo, é um termo mais genérico que ele serve para muitas áreas. Então você tem desde um design de alguém que é responsável por fazer desenho industrial, então um designer mais clássico, uma pessoa que trabalha numa área muito mais, talvez mais física, talvez desde fazendo objetos ou formas ou trabalhando de uma maneira muito mais
não antiga, mas de uma maneira muito mais ah, antiga em si, né? Mas tipo, aí nós temos atualmente o que chamamos de poderia ser chamado de UX designer ou o UI designer, que é ou um designer de interfaces ou um designer de usabilidade. Hoje já são termos um pouquinho mais antigos. Cada vez mais a gente conhece, a gente trabalha com o termo de product designer, para o profissional em si que trabalha na área de tecnologia, trabalhando em interface e também na parte de experiência do usuário, a parte de usabilidade das ferramentas. Então, mas assim, isso tem muito a ver também com o fato de que cada vez mais o design deixa de ser o papel de só desenhar uma interface, ele vira cada vez mais responsável por garantir que aquela interface vai ser fácil e simples de ser usada. Muito mais garantir que talvez o modelo de negócio está sendo pensado para o usuário em si. E quando você vê isso, cada vez mais o papel do UX, essa questão de user experience, deixa de ser cargo de uma função dentro de um time e ele vira mais algo que tem que estar em todos os times, em todas as partes de uma empresa. Ele vira cada vez mais importante, porque cada vez mais não só o time de design precisa pensar centrado no usuário, o time de financeiro, ou o time que está pensando no business, e por aí vai. Então, cada vez mais vira algo muito mais amplo, e por isso começa a ter muitas variantes. Então, você tem uma área que está atualmente trabalhando com service design, que é uma questão de tentar desbloquear um pouco de criatividade em times, tentar trazer um pensamento criativo de outras formas. Você também tem algumas linhas de pensamento que tenta trazer para negócio, como design thinking, onde você consegue trabalhar muito mais esse pensamento, esse jeito de pensar design em outras áreas, pensar criativamente. Então, Eu percebi assim, Rua, que é uma área que está avançando muito, muito rápido. Acho que é muito mais até que a própria tecnologia em si, porque acho que as pessoas, você precisa cativar elas de uma maneira diferente ao longo dos tempos, né? Você acha que as faculdades de hoje em dia estão preparadas para a formação de excelentes designers? Essa pergunta não aí estava no script. eu acho que aí depende muito. Eu acredito que quando você pensa numa faculdade focada um modelo mais tradicional, pensando no conceito de desenho industrial, essa faculdade te dá as ferramentas para você ter esse pensamento crítico em design de maneira abrangente. Então você consegue levar isso, você vai aprender teu pensamento crítico. Então você vai conseguir levar isso para tecnologia ou para fazer produtos ou o que seja. Então você Ah, que consegue ter. legal. Só que quando você tenta ver, por exemplo, faculdades especializadas em design ou X-Design em si, depende, aí vai ter variantes, vários nomes diferentes, eu acho que elas tendem a ficar ultrapassadas muito rápidas ou muito paradas no tempo. Então, hoje, se alguém estivesse pesquisando ou quisesse entrar em alguma coisa nesse nível, principalmente no Brasil, eu pensaria, olha, faça uma certificação, faça um curso de um final de semana, um curso profundo de talvez 2, 3 meses, um bootcamp da vida, alguma coisa do gênero. Até mesmo aconselho para uns cursos da Mergo, que é feito pelo Edu Agni, e tem muitos cursos bons lá nessa área. Legal. A gente sabe que programação, muita gente coloca em questão se realmente é necessário uma faculdade ou não, porque tem muito conteúdo gratuito na internet hoje em dia. E querendo ou não, se você for bem disciplinado, né, você consegue avançar bem na carreira. Você acha que o designer, tipo assim, ele precisa nascer com um certo dom e ele sendo disciplinado tem muito conteúdo gratuito também na internet para avançar, ou ele precisa talvez de uma faculdade porque é exigido, talvez? Olha, eu acho que cada vez menos é algo exigido. Eu acho que até dom, acho que não existe essa questão de ter um dom ou não. Holdmig Até porque eu acho 125, que cada muito vez obrigado mais pelo você perde follow. esse conceito de, para ser um bom profissional, você precisa fazer algo muito belo. Porque essa é até uma discussão que eu acho que a gente deve entrar mais para frente, que é uma questão tipo, o que é belo, o que é usual, o que é fácil para o usuário. E muitas vezes isso são coisas que são opostas, tem caminhos opostos. Então, cada vez mais eu acho que ser menos, não precisa também ser tão criativo, ser tão belo. Eu acho que aí começa a diferenciar muito o profissional que tem uma área para ser product designer, para ser product designer em si. Então, eu não vejo essa necessidade. Eu acho que eu concordo com você. Se você tiver aplicações, procurar cursos, procurar conteúdo, existem muitas fontes de conteúdos boas na internet, você consegue ter muito bom profissional. Mas eu acho que é talvez primordial você talvez começar
um estágio, aprender talvez um pouco no dia a dia. Acho que essa vivência é algo que a própria academia muitas vezes não vai te dar. Bom, bom. Juan, eu te amei também porque, tipo assim, a gente da área de front trabalha constantemente, assim, com layouts, com design. Então, a gente precisa estar replicando, o que a criatividade de vocês. E eu queria saber hoje, na sua experiência de mercado, qual que é a dinâmica mais comum que você vê de como o front trabalha junto com o designer. Entrando nesse ponto, eu acho que a gente pode diferenciar que existem vários modelos, mas existem duas formas principais que eu vejo que você consegue trabalhar de diferentes escopos entre o trabalho do front-end e o designer em si. Se você trabalha com um modelo de formações de time, de silos, onde você existe um time de front-end, outro time de back-end, um terceiro time de design, e aí você, às vezes, até em espaços físicos diferentes, quando você pensa, tem ser numa atual situação de trabalho remoto. Então, nesse caso, um designer em si, ele precisa documentar muito mais. Ele precisa ser muito mais cuidadoso na hora de passar um trabalho para o front-end. Porque ele precisa ter um cuidado de criar uma especificação muito bem detalhada, exportar os arquivos para o Zeppelin de uma maneira que fique clara. E se ele quiser microinterações, ele tem que mostrar exemplos disso muito bem detalhados, então procurar algumas bibliotecas de CSS, onde ele vai ter essa parte muito bem documentada. Porém, só que isso demanda tempo. E se você trabalha num time multidisciplinar, que é o meu caso nos últimos 6, 7 anos, cada vez menos há essa necessidade de você documentar tanto, porque você tem o dia a dia. Essa pessoa normalmente senta do seu lado. Então, por que você vai documentar de uma forma tão extensiva se muitas vezes você vai mostrar para ele, ele vai ter participado do processo criativo junto com você? Então, eu acho que cada vez mais que esses times funcionam de maneira multidisciplinar e eles trabalham junto, desde o início do projeto, a gente consegue ter menos ruídos durante o processo em si. E a gente vai chegar no final desse processo muito mais lean, muito mais simples, muito mais trabalhando em equipe, construir uma solução melhor das duas formas. Ô, Rua, quando você fala em documentar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um layout do Figma e um Photoshop, assim, desculpa. E você comentou sobre aprofundar no. Pode dar risada, eu deixo. É porque é o que eu vejo hoje no meu primeiro emprego, entendeu? Tipo, o designer foi lá e deu um layout do Figma para eu replicar, entendeu? E daí, quando você me fala em O documentação, Wesley eu Slade, imagino muito isso, que é um obrigado layout pelo do follow. Figma, entendeu? Quando você fala em detalhar, como que é esse detalhamento da especificação do que vocês É, fazem? a questão do detalhe do Figma é que assim, o Figma ele tem uma ferramenta dentro dele que é de inspecionar, por assim dizer. Então ele tem uma equivalência ao que o Zeppelin faz para o Sketch ou até mesmo para o Figma, ou o InVision Specs, que é uma outra ferramenta que faz essa parte. Então você consegue clicar dentro da fonte e ver a especificação daquela fonte. Então nessa parte, essas ferramentas que começam a existir há uns 5, talvez um pouco mais, mas uns 6 anos atrás, elas ajudaram muito, porque cada vez menos você precisa documentar uma fonte ou algo do gênero. Só que às vezes uma tela estática, ela não te diz tudo sobre aquele documento. Ela não te fala aonde aquele link vai levar, para onde aquele link leva caso aconteça uma outra interação antes, aonde aparece em cada caso. Se for uma página viva, que muitas vezes não é uma página, uma landing page estática, você vai ter casos e casos que podem correr, você vai ter variantes. Você vai ter uma página que vai carregar 3 opções e para outro tipo de usuário, talvez essa página carrega 6 opções. E aí você tem que explicar de alguma maneira para o front-end qual é a tela 1 e qual é a tela 2. Então você precisa ter um pouco desse cuidado com essa documentação para você deixar esses pontos claros. Agora mesmo eu estou no projeto onde, dependendo onde no link que seja clicado dentro de um fluxo de pagamento, aparece um modal diferente. Quando eu fiz essa tela, eu precisava especificar, olha, nesse botão aqui vai abrir esse modal. Só que esse modal ele é variável, porque depende das opções de pagamento que estão habilitadas para esse usuário. Então eu fiz 2 formatos de tela. E caso não aconteça, quando tiver erro, vai aparecer essa tela. E muitas vezes você vai ter que botar uma documentação extra, porque você não vai fazer uma microinteração. Você pegou essa microinteração de uma biblioteca em CSS.
E aí você tem que explicar para o usuário, porque lá está uma imagem estática de um loading. E quando você for clicar, você for mostrar para o front-end, você precisa falar, olha, esse foi o exemplo que eu usei. Aqui está a animação, então você vai ter o link para a biblioteca. E alguma documentação mais detalhada nesse sentido. Isso diminui a possibilidade de erro de uma maneira exponencial. E você vai ter um resultado muito mais próximo do que você deseja e do que o front-end vai conseguir entregar logo na primeira versão. É, eu achei interessante porque você falou que quando você fala sobre detalhamento, aprofundamento, você chegou a citar até biblioteca, CSS. Então, acho que já entra na pergunta, né, que um bom designer ele precisa saber aprender, codar o básico de front-end. Isso é um outro ponto. Eu acho que é impossível, impossível não, mas se você quiser ser um product designer muito bom, alguém que consiga realmente entregar muito valor nas suas telas, você precisa entender o básico de HTML e CSS de alguma maneira. Você não está falando de você entrar e descobrir, olha, precisa aprender React ou Angular ou algo do gênero. Também seria interessante você entender pelo menos o que é isso, o que é um commit, o que é merge, o que é um merge, o que é como funciona um fork, até mesmo a questão do que é um staging ou não. São são coisas simples que você precisa entender, até porque o que você for propor. Uma coisa que eu via muito, e eu acho que cada vez acontece menos, mas ainda acontece, talvez até pelo meu realidade no meu time atual, são pessoas propondo, isso acontecer muito em agência. A agência enviar uma proposta de um site e ele vir com coisas que são impossíveis ou muito difíceis de serem feitas e vai precisar de HTML5 e algum CSS muito atualizado, alguma coisa com diagramação diagonal. E eu me lembrava que isso há 5 anos atrás era muito complicado. E muitas vezes partia do ponto do designer que fez aquilo ser um designer gráfico que não entendia muito sobre como funcionava um site, como ele é feito por trás. Então, lá atrás, eu fiz um curso de Responsive Design, quando eu estava começando, o que me deu um conhecimento muito grande e eu consigo, às vezes, pensar uma tela ou mobile first ou desktop first, já pensando em todas as desdobramentos. Então, já penso como ele vai ser com 3 colunas, ou 2 colunas, ou 5, 6 colunas, e por aí vai. E eu acho que isso facilita muito. E é uma das coisas que, para mim, são aqueles detalhezinhos que fazem você deixar de ser um profissional mediano para um ótimo profissional. Eu falei que você é ótimo profissional. É isso aí, meus parabéns, Sua. Nossa, eu não sabia assim que tipo chegava a esse nível de detalhe, tipo de você conhecer como funciona, sei lá, um Flexbox, uma grid, saber se aquilo vai dar trabalho para o front ou não. É, pode falar. Entrando nesse ponto, é até engraçado que quando você começa a trabalhar com conceitos como design system, você começa a pensar em layouts e grids de maneira muito mais aberta. Então, você vai pesquisar o que são nested grids e como isso funciona, até mesmo tecnologias, que é onde você deixa de trabalhar com colunas e começa a trabalhar com grids mais fluidos. E isso é muito mais, vem antes do... Você tem que saber que essa tecnologia e essa possibilidade existe antes de implementar. Isso parte do ponto também do designer, o papel do designer de ir atrás dessas tecnologias e poder utilizar isso de maneira como quase um early adopter. Você acha que isso é comum em toda a parte de designer? Você vê assim que a escadinha de crescimento de sair para o júnior, para o pleno, para o sênior, sempre são essas diferenciais, tipo assim, precisa saber realmente a parte de usabilidade, criatividade, precisa, sei lá, saber como fazer um designer tão bom quanto que vai ser fácil para o front-end fazer, que não vai complicar a vida dele e vai atrasar projeto, por exemplo. Você acha que esse é um grande diferencial, assim, a cereja do bolo de um designer? Sim, eu acho que quando você pensa num profissional muito bom, ele consegue diferenciar essas coisas e ajudar. Porque no final, antigamente existia muito essa coisa de times. Era uma coisa de versus, existia o designer versus o front-end, ou versus o time de engenharia. E eu não sei se isso existe ainda em agências de publicidade ou em times muito pequenos,
mas onde eu vejo onde times de produto que realmente funcionam, realmente constroem produtos incríveis, isso não existe mais. Todo mundo está ajudando um ao outro para conseguir entregar o melhor da maneira mais simples possível. E então essa para mim é o que difere realmente um profissional muito bom de um profissional mediano. Ele conseguir ir além disso, além muitas vezes do escopo dele de área, do que abrange. Então eu tenho que entender um pouco de negócios, entender como funciona o modelo de negócio da empresa onde ele está trabalhando. Ele precisa entender um pouco até da parte de pesquisa, quando você pensa num UX Researcher, ou até mesmo entender um pouco de front, entender como funciona a suíte e qual é o legado que aquela empresa tem. Porque muitas vezes isso vai limitar o que você consegue fazer. E é importante você ter essa noção. E para mim vai nesse sentido. Eu acho que o profissional ele precisa cada vez mais ir com esse conhecimento em si. Vamos pensar o contrário agora, Juan. O profissional de front, ele precisa saber designer, porque pelo que eu percebi, ele hoje em dia nos times que você está trabalhando, o profissional de front ele está envolvido na parte de criação também, né, do produto em si. Então eu não entendo muito bem ainda, Rô, mas tipo, acho que talvez vocês devem se reunir numa sala e falar, olha, o objetivo é fazer uma tela X. Então vai estar sentado junto o front, o designer, o product owner, e vai tentar traçar a melhor usabilidade e flexibilidade para a página. Eu acho que sim. Eu penso, quando eu consigo visualizar os melhores front-ends com quem eu trabalhei, eles conseguiam entregar além de entregar uma tela. Eles participavam do projeto em fases anteriores comigo. Então, eu conseguia muitas vezes chamar ele e perguntar: o que você acha dessa tela? E ele conseguia, de maneira construtiva, me falar: por que você não usa isso, que é novidade, está aqui, ou dessa maneira, isso vai diminuir muito o meu trabalho lá na frente. Olha, a gente não vai conseguir fazer isso por causa de X, Y, Z, a gente tem esse legado aqui e por aí vai. Então, eu acho que sim, isso faz muito diferencial. Não é para você saber desenhar uma tela, mas é você entender como você consegue melhorar a usabilidade daquela tela muitas vezes. Então, eu tinha um front-end com que eu trabalhava, que é o Edgar Oliveira, ele é bem conhecido na comunidade, e ele tinha uma questão muito forte com usabilidade, com acessibilidade em si dos fluxos onde eu trabalhava. Então, quando eu entregava uma tela para ele, um fluxo de filtros, ele na mesma hora me questionava, falando assim: como isso aqui vai funcionar com o teclado? Eu vou conseguir apertar Tab? Quando eu apertar Tab, acontece o quê? Depois que eu apertar Tab, vem o quê? Aqui eu vou colocar o quê como texto alternativo? Eu vou trabalhar de uma forma que vai funcionar. Como funciona o fluxo de navegação nisso para pessoas com deficiência, que não tem uma visão tão boa? Então, a questão do contraste, isso não está contrastando bem. Então, muitas vezes, essa parte de acessibilidade, principalmente, é aquele que é a mais que um bom profissional tem que ter. Entendi. Eu gosto muito dessa parte de criação, assim. Eu até falei para a Lê que futuramente, depois que eu me tornar um bom profissional de front, um dos meus interesses é pegar e realmente focar um pouco na parte de entender o X, entender o Y e tentar participar dessa parte de criação, porque eu acho muito legal. Você acha que faz sentido eu primeiro focar no front para depois ver o X, o Y? Ou você já acha que eu já devo ver agora para eu já me moldar um profissional front que tem esse diferencial? O que você acredita, Rua? Hum, É uma boa pergunta. Lembrando que eu tenho 24 horas num dia só. Bom, eu acho que tem os fundamentos de front muito bem definidos, muito bem maduros. Eu acho que é melhor de maneira prévia. Mas eu acho que quando você começa a estudar sobre front, você começa a procurar artigos na internet, você vai cair em textos que relacionam um pouco as duas áreas. E eu acho que é só não fugir desse tipo de conteúdo. Principalmente quando tente no ponto de acessibilidade de páginas, a questão de usabilidade. Eu não iria nem pelo lado de fazer um layout bonito. Eu acho que isso pelo menos na minha visão, é cada vez menos importante quando você pensa em produtos grandes, em times grandes. Porque eu acho que até entrando no mesmo assim, quando você olha a página inicial do Google, ou uma busca do Google, ela não é muito bonita. Quando você vai na Não mesmo. primeira ai, agora, a primeira parte de uma página de um produto dentro do Amazon é feio.
é muita informação, ele tem um botão amarelo, o botão principal é amarelo, ele não é tão bonito. Então, o layout, a questão do design em si, a forma, é muito menos importante, começa a ser cada vez mais menos importante. Então, muito mais a questão da usabilidade da experiência daquela página. Então, acho que pensar na ideia, entender mais conceito de produto, entender um pouco de conceito de acessibilidade, eu acho que são pontos que são bem legais até. Eu acho que são importantíssimos para ter desde o início, pelo menos a noção disso. Ah, legal. Ô, Juan, uma pergunta que eu ia fazer, tipo assim, você comentou no início da live que tem vários tipos, né, de designer. Minha câmera tá desfocando. Focou agora. É, tem desde a parte de criação de sistemas, tem a parte de web, tem a parte de marketing, de comunicação, identidade visual. É, o que diferencia esse tipo de profissional é muita coisa. Tipo assim, um profissional de identidade visual vai sofrer para começar a trabalhar como designer de páginas e vice-versa? Ou você acha que tipo tem um conhecimento prévio aí no meio que dá tudo certo, entendeu? Eu acredito que depende muito do background desse profissional. Se ele tiver tido um background acadêmico, onde ele aprendeu conceitos de design e teorias do design em si, talvez ele tenha um pouco de facilidade de fazer esse shift de carreira. Eu fiz esse shift de carreira de maneira orgânica, mas eu acredito que foi muito mais numa época onde o mercado de UX não era maduro e também um pouco de eu trabalhar com internet, eu ter sempre tido projetos, sites com amigos e projetos pessoais. Então, eu acredito que fazer essa, eu acho que o principal diferencial a principal diferença entre um designer de redes sociais ou algo do gênero, ou um graphic designer, e alguém que trabalha atualmente com tecnologia, desenhando interfaces, pensando em usabilidade, é o foco na usabilidade. Porque cada vez mais você até tem até uma divisão que podemos falar assim, né, que dentro da própria área de tecnologia, você tem dois profissionais com escopos que podem ser o mesmo ou eles podem ter escopos ou perfis diferentes. Tem vários, na verdade, mas basicamente, você vai ter o designer de interfaces, que é o responsável por desenhar realmente a interface. Então, esse sim, ele pode ter um foco em desenhar microinterações, um layout muito mais bonito, de pensar de maneira muito mais na forma em si. E você tem outro profissional que ele tem um foco em usabilidade. E esse profissional em si, cada vez mais ele vai ter menos foco. Acho que ficou estranha essa frase, mas ele vai cada vez mais pensar muito mais na questão de usabilidade, entender o usuário em si, como ele navega pelo site, quais são as métricas que tendem aquele site, como você consegue gerar mais leads e como se aquela página que você criou, se você botar aquele botão embaixo ou em cima, onde ele vai gerar mais engajamento entre o usuário, onde ele vai gerar mais leads, ou ele vai conseguir levar o usuário para a próxima parte do fluxo, do funil de compras, ou não importa o funil que o site tenha. Na sua empresa, você é mais focado em qual tipo de designer? Isso é até engraçado, né? Eu acho que atualmente eu consigo passar 3 meses olhando um quarter inteiro sem tocar um trimestre inteiro. Até desculpa pelos termos em inglês que eu falar às vezes. É que como eu já trabalho numa empresa que o dia a dia é em inglês, eu às vezes vou ter esse problema. Eu nem gosto tanto de tocar nesses estrangeirismos, então até peço desculpa, pessoal. É, Então, eu acho que assim, eu consigo passar 3 ou 4 meses sem tocar numa tela só fazendo explorações abertas, conversando com usuários, tentando entender, fazendo um benchmark do mercado. Então, eu acho que cada vez mais eu estou deixando de ser responsável, sou focado em interface e focando na parte de usabilidade, essa experiência do usuário em si. Mas eu tento, de maneira geral, eu entrego o projeto completo. Então, eu pego desde o início da exploração e entrego até as especificações de tela. Ah, isso é muito legal. Eu lembro quando eu trabalhei com a Raquel na V-Solutions, nossa senhora, a Raquel, antes de fazer um painel para pessoas com deficiência visual, a gente ia e seguia as pessoas que tinham deficiência visual, tentava entender o problema dela, como que ela fazia, né, as etapas até ela encontrar o problema.
E a gente tinha toda uma parte assim de pesquisa, depois você faz um MVP e você vai e apresenta para as pessoas, depois você vai e ajusta novamente. Exatamente isso. É engraçado que, eu não sei se você lembra que antigamente tinha aquele termo que era o web designer, que era aquele profissional que fazia as telas em si, é um profissional mais antigo. E esse profissional, ele realmente ele recebia uma demanda que era assim, eu quero uma página que tenha 3 botões, ele tem um produto aqui, uma descrição, e você monta isso. E aí, hoje, cada vez mais, esse profissional que estamos falando aqui, cada vez mais se alguém pede já uma tela, ele fala assim, não, vamos entender primeiro, qual é o problema? Esse é o problema do usuário, o que ele quer resolver aqui? Qual é a questão? E depois que você faz a proposta, que é um processo de... Você tenta trazer pessoas para criar com você, você tenta trazer o time para te ajudar durante o processo, para não ser algo que sai da sua cabeça. Porque no final, a sua opinião em si, ela pode ser boa, mas é um chute. É muito melhor quando você consegue criar com outras pessoas, com perfis diferentes, que tenham backgrounds diferentes, então aqueles times diversos, onde você tem alguém de front trabalhando com você e você consegue ter perspectivas diferentes do mesmo problema. Na hora de você criar, definir esse problema, você consegue pensar de maneira mais ampla. Isso é importantíssimo. E até depois, porque você, quando entrega uma tela e ela vai ser desenvolvida, a jornada não acaba ali. Ela é só uma etapa. Depois que você entregar uma tela, você vai iterar sobre a tela, você vai você vai começar você vai iterar sobre a tela, você vai começar a pensar sobre desculpa, me perdi aqui. Você vai iterar sobre a tela, depois você vai ver se as métricas estão funcionando, se a página está sendo engajada com os usuários e por aí vai. Então, é muito mais do que realmente apenas desenhar. Cada vez desenhar é algo muito menor dentro de um processo. Legal, muito legal mesmo. O Tulipinha fez uma pergunta aqui. Ele tem 15 anos, ele quer se tornar um designer gráfico. Ele está falando como que ele pode começar a trabalhar com isso. Opa, oi Tulipa. O que eu aconselho para você? O primeiro é que o próprio Figma, ele tem você consegue trabalhar com 2 projetos gratuitos. Eu acho que começar a ler, tem muitos canais no YouTube que ajudam nessa parte de product design, entendendo melhor o conceito do termo, de como funciona. Também brincar de desenhar interface. Eu adorava fazer isso. Na minha época não tinha Figma. Eu comecei com mexer no Photoshop quando eu tinha uns 12, 13 anos. E aí eu passava, às vezes, dias e dias, na época, fazendo montagens, e era algo que eu adorava fazer. Algo que eu tinha muito prazer de ficar lá brincando e desenhando coisas, e depois até mesmo desenhar interface, desenhar sites, era algo que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Então, eu acho que nessa idade, você tem muito tempo livre. Então, o que eu aconselho é pesquisa, canal no YouTube, copia a interface que você já mexe no seu dia a dia, tenta fazer igual. Depois tenta entender por que o layout do Facebook é de um jeito no celular e quando você vai abrir no, Hugo no, L. Couto, no muito aplicativo, obrigado como pelo app, ele vai ser follow. diferente do site, porque eles têm aquelas coisas diferentes, como funciona dentro de um Android, de um iOS, quais são as diferenças dos sistemas operacionais. E entra nisso, vai brincando, vai lendo um artigo ou outro, procura esses canais no YouTube que tem bastante conteúdo rico. E eu acho que esses são os principais conselhos que eu posso fazer. E quando tiver já um pouco mais de idade, já começar a fazer alguns cursos. Existem muitos cursos gratuitos. Existem webinars gratuitos para pessoas iniciantes, então tem muito material. Eu acho que a gente vive um momento maravilhoso com muito conteúdo de graça e bom na internet. Bom, hein? Eu adoro isso. Quando eu comecei a estudar na parte de front-end, o que eu mais vi era conteúdo. Toda semana tem um hackathon diferente, toda semana tem especialidades diferentes para você aprender. É muito bom. Sim, exatamente. A gente vive nesse momento que eu acho que quando você consegue filtrar isso, o que você tem que entender, eu acho que uma dificuldade é isso, que tem muito conteúdo. Você vai jogar no YouTube o que é começar a fazer como designer e você vai ver zilhões de conteúdos. Então, acho que é até entender como filtrar. Mas conseguindo esse primeiro passo, até achando conteúdos, canais bons, pesquisando em artigos no Medium, você consegue dar esse primeiro filtro e achar realmente conteúdos muito bons. É, o Juan tem lá postagens no Medium, pessoal. Não se esqueçam depois de ver se vocês têm interesse, né? Ou, inclusive, o Juan também, antes dessa live, ele estava num evento, não é, Juan? É gratuito também ou não esse?
Não, então, esse evento se chama South by Southwest. É como se fosse um pool de criatividade que acontece em Austin, no Texas. E ele normalmente é um evento físico, acontece de maneira presencial. Então, ele tem muito conteúdo sobre futuro, tecnologia, também parte de criatividade em si. Então, além do festival de tecnologias, tendências, você tem uma outra parte de filmes, uma parte de música. E ele acontecia de maneira presencial em Austin. Em 2019 eu fui nesse festival. Acho que minha foto que você usou de divulgação é até uma foto minha lá, que É tem verdade. o amarelo. E, e ano passado eu iria novamente. Eu teria ido, né? Só que por causa do Covid, já foi no início, foi na semana que cancelou, então eu não fui para Austin para o festival. E aí esse ano ainda eles me deram esse festival gratuito online, mas se não fosse por isso, seria um festival pago. Ah, entendi. Legal. Tulipinha, conteúdo aqui não falta, hein? Não, não dá desculpa depois na live, não. Ô, Juan, agora é uma pergunta que todo mundo quer escutar, hein? Quais são as qualidades dos melhores profissionais de front-end que você já trabalhou? Olha, acho que a gente falou um pouquinho já disso, né? Mas eu acredito que seja essa parte de ser surpreendido. É quando ele consegue pensar de maneira muito mais holística no processo. Então, ele não pensa só em entregar uma tela ou na tecnologia que ele vai usar para entregar aquela tela. É muito mais quando ele consegue e ele toca esses pontos, pelo menos na minha visão, né? Além de ele entregar um código muito bom, ele entrega realmente o que foi pedido e às vezes até melhor do que foi pedido. Ele consegue questionar decisões que foram feitas. Ele tem um conhecimento que ele questiona. Ele fala assim: eu não acho que isso é a melhor opção. Eu não acho que assim vai funcionar por causa de X, Y, Z. E isso é muito bom. Também quando você é um designer que você tem confiança no seu trabalho, né? Não adianta nada, senão você vai começar a entrar numa briga que não faz sentido. Onde, na verdade, vocês poderiam estar construindo junto algo muito melhor. Então, eu vejo muito nesse lado, essa questão de ser surpreendido. Conhecimento sobre acessibilidade, para mim, é muito importante, cada vez mais. E também a questão de. Aí é um conhecimento meu já não tanto relacionado à parte de design, mas também um pouco da questão do. Um pouco também da questão do conhecimento conversando com back-ends e front-ends que eu já trabalhei. Que é você também saber fazer a parte de testes, conseguir entregar um código limpo, com qualidade, um código que seja fácil de ser entendível por outra pessoa, que você consiga até muitas vezes documentar os símbolos, os componentes que você está usando, para eles serem reutilizáveis por outras pessoas. Então não adianta você toda vez que precisar criar um botão primário azul, você criar cada vez ele de uma maneira diferente ou criar um componente novo. Então, se você consegue fazer isso de uma maneira, criando uma biblioteca, trabalhar para cada vez mais ter um código reutilizável, parece para mim muito importante. E então tem, para mim, isso é mais ou menos nessa área. Eu acho que eu acabei de ver que o Eric fez uma pergunta relacionada a alguma plataforma de ensino. Na área de front eu não tenho tanta certeza, mas eu me lembro que um amigo meu que trabalhava comigo, ele utilizava muito o Alura. O Alura parece muito bom nessa área com cursos até mesmo essa questão de ser um profissional em T, né? Que é quando você tem um conhecimento profundo numa área específica, mas ao mesmo tempo você consegue ter um conhecimento em outras áreas. Então, na Alura, por você ter acesso a todos os cursos, é possível você fazer cursos ligados a front-end, então se especializar ou em JavaScript, depois React, fazer cursos específicos em cada uma dessas áreas. E depois, caso você queira, você consegue fazer um curso de usabilidade, um outro curso sobre Product Management e por aí vai. Então, essa é a ferramenta que eu, para no front, que eu acredito que seja melhor. É. Ô, Juan, eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando dos diferenciais, né, do profissional de front que você acredita, eu fiquei pensando aqui, será que alguém já entregou algum resultado de front para o Juan, que mudaram o design dele, e você foi lá e falou, não, cara, o que que você fez? Você perdeu toda a parte de usabilidade aqui, você deveria ter me avisado. Já teve muito front que fez merda, mudou as suas coisas e você foi lá e tipo, precisou ir lá e puxar realmente a orelha por um bom motivo? Olha, pensando assim, nessa visão em si, né? Eu acho que acontece naturalmente no dia a dia, você vai ter divergência, você precisar voltar, mesmo que você documente da melhor. Até por isso eu não gosto tanto de.
não é perder tempo, mas fazer uma documentação super extensa, porque eu acho que o front não vai ler e você também vai ter que ter refação depois. Eu acho que é um processo natural, é algo que vai sendo orgânico, né? Então você vai conseguir trabalhar de uma forma que você vai refinando com o tempo. E muitas vezes você não vai conseguir entregar com aquela qualidade por causa de questões técnicas de legado que você tem, ou até questão de tempo hábil para fazer aquela ferramenta. Eu acho que um exemplo disso era o próprio Livret. O primeiro design que tinha sido pensado para o Livret, ele era um design muito... a interface era muito bonita. Só que a gente tinha um tempo muito curto para fazer, e uma questão também que os nossos usuários, isso era outro ponto, eram pessoas muito mais velhas, então a gente precisava usar ícones maiores, a gente utilizou na época um framework que já existia, então eu tive que adaptar para funcionar dentro daquele framework. Isso limita. Então, eu acho que também faz parte do papel do designer entender que nunca vai ser igual ao que você desenhou. Você sempre vai ter limitações, sempre precisa trabalhar com isso e entender. Hoje mesmo, eu tive uma conversa com o front-end do meu time e ele falou, olha, eu não estou conseguindo fazer isso aqui por uma limitação da ferramenta. E eu falei, se você precisar tirar isso, vamos tirar junto. Me avisa, você vai tentar hoje, mas a gente vai voltar a conversar. E caso ele não consiga, a gente vai tirar aquela call to action que eu tinha adicionado na tela. Porque é melhor do que ele perder uma semana fazendo aquilo. Porque aquilo não é tão importante. Então, mas eu acho que o mais importante é você estar próximo e ter uma conversa franca. Até quando você falar assim, olha, isso aqui ainda não está muito bom, não. Eu acho que aqui tem 5 pixels, tem 1 pixel para a margem do que deveria ter. E eu, às vezes, sou esse cara chato que vê isso numa tela e fala assim, olha, aqui não tem 16 pixels não, hein? Não parece ter não. Aí você vai lá no spec, olha e realmente tinha 21, porque adicionou 4 pixels de outra coisa. Caramba. Eu acho que tem muito disso também. Às vezes, é, por vocês trabalharem tão juntos assim, acho que o santo tem que bater também, né? Às vezes, se for uma pessoa assim, sei lá, tipo, chata, é meio complicado, né? Isso, na verdade, Você... eu adoro trabalhar com pessoas muito chatas. Eu acho que às vezes eu sou muito chato. Então, quando eu tenho uma pessoa que é tão chata quanto eu já trabalhei com front-ends que outras pessoas falam assim, cara, não sei como você aguenta ele é muito chato. E ele era coisa na minha vida. Porque ele enchia meu saco, depois que eu entregava uma tela, ele vinha com 50 mil perguntas. E eu quase sempre conseguia responder o que ele queria, porque eu já tinha sido chato pensado antes. E isso também me faz evoluir como profissional. Porque cada vez que ele me questiona algo que eu não pensei, da próxima vez eu vou pensar naquilo. Então, eu acho que ter alguém chato é bom também, por um certo lado. É a forma que você tem que ter saber ser chato, e também a hora que você tem que deixar passar alguma coisa. Você não pode tentar ganhar todas as guerras, senão vira algo que é só chato e você nem perde o prazer de estar trabalhando naquilo. Ó, o Tu Teixeira perguntou: existe preconceito para designers mais velhos? Você trabalha com pessoas mais velhas? Tem limite de idade? Olha, eu acredito que não há Tu limite de Teixeira, muito idade. Eu trabalho com obrigado pelo profissionais mais follow. velhos atualmente. Acho que quando eu trabalhava na B2W, eu cheguei a trabalhar com alguns designers que eram bem mais velhos. Eu acho que isso até é algo muito bom, porque você consegue ter perspectivas diferentes. Eu tenho problema quando você pega aquela foto de um time de product design e são homens brancos de 25 a 30 anos. Porque você não tem diversidade, todos eles vão pensar iguais, todos eles têm os mesmos gostos. São aquelas pessoas muito iguais, padronizadas. Então, quando você tem uma pessoa mais velha, você tem um júnior no seu time que ele é muito novo, você consegue ter perspectivas diferentes. Porque, por exemplo, eu hoje em dia, eu não tenho tanto prazer de mexer no TikTok da vida. Não é algo que eu olho e falo assim, caraca, como eu tenho vontade de estar aqui. Mas eu sei que uma pessoa júnior do meu time, talvez ela tenha. E aquilo pode trazer insights interessantes para a ferramenta. Da mesma forma que uma pessoa mais velha, ela tem conhecimento de gerações muito anteriores do que eu tive. Então, ela tem conhecimento de interface muito mais maduro do que o meu. E então, ela vai trazer um background muito diferente. E quanto uma pessoa com perfil diferente, uma pessoa mais rica, uma pessoa mais pobre, ela também vai trazer essa bagagem diferente. E para mim isso é importantíssimo, cada vez mais. Então, para mim, times diversos são essenciais.
Falou bonito, Juan, concordo plenamente. É, Vamos lá então para mais um tópico aqui da live para falar sobre ferramentas. A gente de front, eu já recebi layouts do Photoshop, já recebi layouts do Figma. O que que tem aí de mercado que é importante a gente saber, Juan? Mexer pelo menos o básico. Eita. Então, eu acho que Eu achei que pensa essa era no. a pergunta mais fácil, porque o Eita. Não, é que cada vez mais você vai ter 50 ferramentas. Então, quando Aham. você pensa no Photoshop, Sketch, Figma, eu acho que são as mais famosas, assim, para você desenhar a tela, esse é o que todo mundo conhece. Só que você vai ter coisas como. Você vai ter outras ferramentas, como o próprio InVision Studio, e aí vai ter uma variedade muito grande. Eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu escrevi um artigo sobre ferramentas. Tem o Adobe XD também. E aí você vai ter uma variedade monstruosa. Eu acho que quando você pensa num fluxo de trabalho, você tem ferramentas de design, onde você vai realmente desenhar as telas. Essa ferramenta, ela também pode ser sua ferramenta de documentação. O que que significa? O Figma, por exemplo, ele é uma ferramenta onde você faz o desenho da tela e você também consegue passar para o front-end para ele ver as especificações técnicas daquela tela. O Sketch não faz isso. Então, quando você for receber um layout no Sketch ou no Photoshop, muitas vezes você vai ter que passar ele para um Zeppelin da vida, que é uma ferramenta só de documentação, que é uma ferramenta muito boa de documentação. Ou você passa. E também existem ferramentas de prototipação. São ferramentas onde você consegue mostrar um layout com clique para uma pessoa ou para validar o conceito com o usuário ou às vezes fazendo uma microinteração. Então você tem ferramentas como o InVision, que faz esse papel muito bem, ou o próprio Marvel, que é uma outra ferramenta de prototipação. Então você consegue fazer clique simples, tem uma tela onde você clica aqui, abre um drop-down, clica no drop-down, passa para uma outra tela. Só que ainda tem outras ferramentas que você consegue fazer microinterações, interações mais profundas, mais complexas, tipo Flinto, mas eu acho que também não precisa ir tanto para esse caminho. E além disso tudo que eu falei, você ainda tem as ferramentas de colaboração. Hoje, vivendo num mundo cada vez mais remoto, até pela questão do Covid, essas ferramentas de colaboração, elas te ajudam a mostrar o seu projeto. É como se ela fosse um quadro branco e você está mostrando qual foi o seu processo criativo para chegar naquela tela. Então, hoje, por exemplo, eu passo a maior parte do meu dia no Miro. O Miro é uma ferramenta de quadros, que é mais ou menos assim, eu posso fazer montar da maneira que eu quiser. E a minha exploração normalmente fica toda lá. Eu só vou para o Sketch para fazer tela, mas quando eu vou fazer a parte de benchmark, alguma pesquisa, eu vou documentando tudo lá, botando post-its naquele quadro e usando ele de maneira até para documentar meu trabalho. Certo, mas Então, essas ferramentas eu entendi é mais focadas assim para quem está criando, que é o seu caso, certo? sim, A gente, como front, principalmente aqui o público da live, eles são de pessoas iniciantes, assim, você indica assim, tipo assim, ó, foque no Figma e no, sei lá, no Photoshop, porque são as ferramentas mais utilizadas e com certeza que você vai encontrar no mercado. eu acho que é para focar no Figma, com certeza. E se você quiser ter uma. É que o Figma ele pega uma parte muito grande do fluxo de trabalho do designer em si. Então ele pega desde o desenho da tela até na entrega da especificação. Mas se fosse, eu ia falar, cada vez menos, olha o Photoshop como ferramenta, foca muitas vezes no Figma. Acho que o Figma ele está cada vez mais amadurecendo, ele está virando a referência. Existe um site chamado o X, né? Tools. Ele mostra quais são as ferramentas em trend de cada ano. Então lá você Ah, consegue ter que uma noção legal. do ano do fluxo. E eu acho que quando você pensa na suíte principal, o Figma e o Miro são as duas ferramentas que têm mais crescido em termos de uso. Mas se você quiser ter um conhecimento extra além disso, porque você pode estar numa empresa que ainda não atualizou para o Figma, eu acho que você precisa conhecer um pouco do Sketch e do Zeppelin, principalmente do Zeppelin. Porque o Zeppelin é uma ferramenta muito madura de entrega de especificações. Então eu iria para esse caminho. Se eu pudesse falar 4 ferramentas, Sketch, Figma principalmente, vai para o Figma de cara. Se tiver mais tempo, o Sketch e o Zeppelin como dupla. E essa parte de colaboração que é legal, porque é uma ferramenta simples. Talvez você use até para guardar referências do que você está fazendo. Eu uso no meu dia a dia, às vezes. E que Juan, é o. Opa. você consegue escrever o nome aqui no chat para o pessoal pesquisar depois?
Eu não consigo escrever no chat Não porque consegue? não, porque eu não tô logado na Twitch, mas eu posso te passar aqui na nossa conversa. Ah, pode ser. E daí eu passo aqui pro Eu pessoal. mando o link, alguém tinha perguntado lá atrás, eu não. Foi quando eu tentei escrever. Perguntaram? Passou Perguntaram despercebido aqui. o Medium como que escrevia, e só que era com I, né? Ela tinha escrevido, eu falei que é com E, que é o Medium. Ah, esse é o. O pessoal tá cortando aqui porque eu tô pegando os links para vocês, tá? Figma, uh, Sketch, Zeppelin e o Miro.com. Pronto, mandei esses links. Ah, e o site que eu tinha falado era o Xtools. Preciso validar qual é o URL correto. Ah, Beleza. Vou passar aqui pro pessoal. Obrigado, Juan. ótimo. Vamos lá então. Juan, vamos falar um pouco sobre tendência agora, porque eu acho que é bem importante para quem está trabalhando com front saber o que está de forte aí no mercado, quais são as tendências de design, talvez para já adiantar o portfólio, alguma coisa assim, alguma coisa, algum trabalhinho no GitHub. O que você pode nos falar aí que está em alta no mercado, que nós, como front-end, precisa estar de olho? Olha, eu vou compartilhar minha tela. Tá bom. Procurei alguns tópicos aqui que eu acho que podem ser interessantes. Eu vou trocar o overlay aqui então, tá? Uhum. Hum, tá. Você está vendo minha tela do Chrome? Tamo vendo. É isso aí. Vocês estão vendo, né, gente? Tá. Eu acho que o primeiro ponto, que eu acho que até o mais importante, é ficar de olho nesse site chamado Dribbble. Você não precisa estar logado nele. Ele é ótimo para você pegar referências, entender o que está acontecendo no momento. Então, aqui você consegue meio que coletar, entender o que está ficando na moda, o que está dando certo. Então, quando você entrar no site, você tem essa parte de inspiração, onde você consegue ver o que está em trend em design, e aí você consegue, por exemplo, ver só no mobile. Então, algo que eu aconselho para pessoas de front é talvez vir aqui, achar um layout que você ache muito bonito, ou uma microinteração, como essa aqui que eu estou mostrando agora, e você abrir e tentar imitar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que esse site ele consegue te dar muitas referências visuais e também entender coisas muito belas. A única crítica que eu faço com relação a esse site e o que eu chamo de portfólio de Dribbble, que é esse site em si, é que as pessoas tendem a fazer coisas muito bonitas, só que pouco funcionais. Então são layouts que funcionam muito bem numa tela e num protótipo, só que nunca vai funcionar para usuários reais. Mas isso é uma outra crítica que eu vou entrar mais no futuro, porque talvez por eu estar num cenário que eu trabalho num site muito grande, então eu estou falando de 30, 40 milhões de usuários e muitas vezes eu não consigo pensar de uma maneira tão pouco acessível como esses layouts são. Mas eu acho que para um trabalho de teste, validação é bem interessante. Sabe o que eu pensei aqui, Juan? Tem uns Hum, jogos antes que você joga que passa aquela mensagem: cuidado, porque usuários podem ter epilepsia durante o jogo por causa das luzes e dos flashes. Eu tô imaginando a pessoa antes de fazer um design ter uma mensagem: cuidado, com os flashes, com as luzes, porque pode causar epilepsia. sim, mas sim, com certeza. Tem umas coisas Entrando, meio maluca aí, né? sim, entrando nessa parte do. Eu vou abrir aqui esse outro grupo, né? Eu acho que antigamente a gente existia uma tendência que foi muito forte, que eu acho que são dois pontos muito importantes para a gente começar essa conversa. Que você tinha um conceito que era o esquemorfismo, que era algo que a Apple trouxe lá atrás, que quem tinha um iPhone muitos anos atrás via muito, que era uma tentativa de imitar a realidade, por assim dizer. Então eram coisas que pareciam objetos reais. Então quando você vê essa calculadora do lado direito da tela, aqui está o exemplo de uma calculadora mais esquemórfica,
nem sei se esse termo existe em si, essa palavra, assim, é quase um adjetivo, e do lado direito dela, uma versão mais flat. Então, a gente tinha esse conceito que era uma briga entre o esquemorfismo versus o flat design. Então, aqui tem vários exemplos. Se você fizer essa busca no Google, você vai ver algo que é mais que essa briga, exemplo dos dois lados e por aí vai. Só que isso cada vez mais foi. Eu me lembro que há uns anos atrás eu até escrevi sobre isso nesse texto, que está fazendo já um jabá, que é essa questão, né, do design flat versus esquemorfismo. E só que isso cada vez mais vai perdendo força, porque as pessoas, acontecia muitas vezes de você tentar trabalhar algo mais flat, porque os devices, os celulares, eles eram mais fracos, não tinha tanto desempenho. Então, atualmente, você pode brincar muito mais com esse mix. E aí começam a ter tendências diferentes. Uma dessas tendências que ficou cada vez mais forte é o que chamam hoje de neomorfismo. Só que é uma tendência que já está um pouco mais para frente. Então, hoje a gente tem esse conceito que se chama glassmorfismo, uma coisa nesse conceito, que você tenta um efeito, é muito parecido com esse neomorfismo, que tenta trabalhar um pouco de gradientes, sombras, como você vê essa tela, só que ele traz um conceito mais de blur. Algo que eu consigo ver, acho que nesse site aqui que eu peguei até um exemplo de CSS, que você tem um blur atrás dentro do elemento e você consegue ter um nível de transparência, você trabalha com gradientes e de uma maneira muito mais bela, por assim dizer. Então, aqui tem alguns exemplos visuais desse conceito chamado glassmorfismo. Eu acho muito bonito, mas tem usabilidade, é fácil de replicar, os usuários têm grande aceitação. Como que tá hoje em dia? Então, algo que é sempre primordial para você ver esse conceito bem aplicado é a própria Apple. A Apple ela é mestre nesse sentido. Então, hoje a gente tem uma nova atualização do macOS, esse conceito que se chama, eu acho que é Big Sur, uma coisa O assim, não Big lembro. Sur é o novo. Novo, né? E aí Uhum. ele tem isso aplicado. Só que, até mesmo quando você vê a Apple fazendo isso, ela não usa de maneira exagerada. Eu acho que tudo são boas técnicas, são boas tendências, quando você consegue achar o ponto certo de utilizá-la. Então, aqui você vê um exemplo de uma interface da Apple utilizando esse conceito de glassmorfismo. Então, aqui o blur atrás, uma transparência, você tem um gradiente aparecendo em alguns pontos, fica muito bonito. Só que pode acontecer também de você ter exemplos que são muito exagerados. E às vezes você vai perder e vai ter dificuldades para um usuário com menos acessibilidade. Então, uma pessoa mais velha, ou um celular que você não consiga diferenciar tons de cinzas tão bem. Então, por A exemplo, aqui, qualidade da tela, talvez, do celular, né? isso, por exemplo, esse 10 aqui você nunca vai ler. Esse 10 10 moedas, dólares. $10. E aqui, por exemplo, esses ícones também têm uma acessibilidade muito ruim. Talvez esse cinza, essa cor aqui que está sendo usada para o 1380, ele seja uma cor que está muito bonita. Fica um cinza belo, né? Não fica aquele preto feio. Só que talvez ele não tenha uma acessibilidade. Então, quando você for ver o nível de contraste da cor, não vai passar. Ou então você não consegue criar algo que seja escalável. Então você fica muito bonito nessa tela aqui, porque aqui você está criando duas telas. Só que quando você pensa num sistema onde você vai ter meio de pagamento, onde você vai ter um dashboard, onde você vai trabalhar com desktop, mobile e aplicativo, muitas vezes você não consegue criar algo que seja sustentável, que você consiga escalar mantendo as regras que você criou para o início. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, ou entender muito bem o que você está fazendo. Mas para projetos pessoais, talvez faça sentido para fazer 2, 3 telas, para fazer um projeto no Dribble, como foi esse aqui, ou como é esse outro aqui. Que é muito bonito, concordo com você, é muito bonito. Só que essa diferença desse card do branco para o cinza de trás não vai ter leitura no celular que não tem uma qualidade tão boa, ou um celular que É não esteja com uma verdade. iluminação boa. Que eu acho que é a grande maioria, né, Juan? Tipo assim, Exatamente. a gente sabe que parte da população, vamos supor assim, tem um Moto G6, por exemplo, um Moto G7, são celulares mais de entrada, que não tem uma tela com uma melhor definição, melhor qualidade de cores. Exatamente. E aí, muitas vezes, você pega um. Ou tem, por exemplo, você vê que aquela pessoa com o celular, quando você vai ver uma mensagem, algo que ela mostrou no celular dela, tá aquela fonte gigantesca, porque ela não tem, ela enxerga pouco. Então não adianta você fazer É. uma tela com esse O da minha botãozinho aqui. mãe é assim.
Está escrito card name e se você não pensar numa solução para isso ficar maior, porque essa pessoa nem leu o que está escrito card name aqui. Exato. Ô, É, Juan, o Eric eu até, falou que a parte do glassmorfismo ele tem bastante consumo de hardware, que um PC fraco, dependendo da quantidade do efeito de blur, acaba tendo problemas de performance. É isso mesmo? sim, até por isso que eu falei, quando teve aquela mudança do esquemorfismo para o flat, tinha uma questão também de trazer layout mais acessíveis, mas tinha uma questão do desempenho dos devices, dos como eu traduzo device? Dos celulares em si. Então você tem a questão do desempenho. Por isso que muitas vezes funciona, fica muito bonito na tela, só que você não vai conseguir ter escalabilidade para isso. Mandar para todo tipo de celulares, um Moto G6, como você falou, e um iPhone. Ou funciona muito bem no macOS, naquela tela grande que você vê. Eu adoro isso, quando a pessoa faz um layout que é lindo. Fica bonito naquele iMac de 27 polegadas, com aquela tela gigantesca. E aí eu sempre penso assim, muito bonito aí, né? Mas como vai funcionar naquele laptop de 13 polegadas da Positivo? Tela HD. Que hoje em É, dia, até notebook caro tá vindo com tela HD, Juan. Tá triste, viu? exatamente. É. Então não adianta você ter uma linha muito fina ou você tentar trabalhar com pixels muito pequenos, uma fonte de 10, 11. Funciona no Mac, funciona no iPhone, funciona no celular top de linha, funciona no Samsung Galaxy S20 ou S21, mas não vai funcionar num celular de entrada. E é isso que você precisa pensar, você precisa ter essa noção. Para mim é isso que diferencia um profissional bom, que entrega layouts bonitos, que entrega um design bonito, para um profissional muito bom. E outra tendência que eu vejo Juan, aqui. só Opa, deixa eu desculpa. interromper, porque eu ainda vou falar sobre esse glassmorfismo. Você mostrou que a Apple está usando já no Big Sur, né? Eu acho que Aham. a Apple, ela é uma grande empresa que traz tendências. Todo mundo quer copiar a Apple. Então, daqui a pouco a Xiaomi vai querer copiar, depois vai entrar a Motorola, vai entrar a Positivo, vai entrar a Lenovo. Então a gente pode considerar que esse exemplo do Big Sur vai ser uma grande tendência no mercado, que você vai ver muito designer tentando fazer isso e muito front-end tentando replicar. Acho que sim. Acho que você vai ter somente projetos pessoais, só que tem uma diferença aí que é o pulo do gato. A Apple, ela produz o hardware e o software. Então, para ela, é muito tranquilo ela fazer um layout que precisa de muito desempenho, porque ela sabe quais são os devices onde vai funcionar. Então, ela vai ter que testar em 10 aparelhos diferentes, ou 20 aparelhos diferentes. São 7 iPhones, aí 5 Macs e talvez 10 iPads. Então, é fácil para ela tem um ambiente de teste, de validação muito pequeno. Só que como você faz isso quando você está pensando num cenário de Androids, onde você tem uma variedade muito grande? Ou cenários de laptops, onde você tem um computador positivo de 11 polegadas, você tem um tablet da galinha pitadinha, e você tem um computador da Dell Experion com não sei o que lá do jeito. Boa. Dispositivos, obrigado. É, desculpa, gente, desculpa mesmo por esse estrangeirismo. Que isso. Então, é Mas isso. É isso. Opa, fala. até esqueci. Calma aí. Ai. Na verdade, o que eu ia falar é tipo assim, eu acho que o, a Apple lança tendência, e vamos por assim, o Google vai dar um jeito de implementar isso no Android daqui a uns anos, entendeu? Eu acho que não vai ser nem assim os designers em si que vão forçar a migração, mas eu acho que as próprias empresas, tipo a Google vai dar um jeito talvez de diminuir o consumo de hardware disso e vai começar a aparecer tipo conceitos desse glassmorfismo no Android. E assim vai evoluindo, entendeu? Sim, e eu acho que aí que está o pulo do gato para alguém que queira se tornar um front-end muito bom. É conseguir notar essas tendências, como aplicar esse glassmorfismo sem consumir muita banda, que não seja muito pesado. Como você faz isso? Como você cria um site rápido utilizando essa técnica? Como você cria um app que não seja pesado ou não trave celulares com baixo desempenho?
E esse pulo do gato está dentro dessas conversas, dentro da comunidade, vendo ideias, ou até mesmo, por exemplo, esse exemplo aqui que foi utilizado, esse CSS Generator, talvez aqui tenha, por trás, tenha coisas de conversas muito boas. Quando você for ver o GitHub desse projeto, ele vai ter exemplos muito bons, e aí vai ter, desse projeto vai nascer um outro projeto que vai melhorar o desempenho disso. E quando você vê, você vai ter algo que seja muito mais acessível. E cada vez mais que se tornando acessível, as pessoas elas vão começar a serem mais, isso vai ser algo mais usual, algo mais, sim, como posso falar isso? Algo mais dentro do dia a dia delas. E aí não vai gerar uma estranha, não vai ser algo estranho. Isso é bom, porque você gera algo mais acessível dessa forma. Então você consegue realmente evoluir essa ferramenta de maneira sustentável através da própria comunidade. Concordo com você muito. E eu acho que a própria comunidade ajuda, né? Tipo, a gente estava comentando sobre contraste, sobre como deixar isso maior. Eu acho que a Apple vai lá, lança, todo mundo adora e todo mundo melhora, entendeu? Não sei. É isso mesmo? Sim, eu acho que é isso. A comunidade, para mim, isso é o que difere tecnologia de outras áreas. É o poder da comunidade de criar, ela pegar tendências e coisas que nasceram na mente de alguém e melhorar aquilo. E isso é a parte, essa questão do open source, onde a gente está todo mundo criando junto. Você vê dentro do GitHub projetos acontecendo, pessoas de empresas diferentes escrevendo artigos e falando assim, olha, a gente fez isso aqui, não funcionou, isso aqui não funcionou, e mostrando os erros e acertos e ajudando outras pessoas, outros times a não errarem a mesma coisa. E eu acho isso muito bom. Essa parte da comunidade e tecnologia é incrível. Legal. Você falou dois nomes, né? Que é Ai, já esqueci, gente. Aquele polimorfismo? Não, polimorfismo é coisa de orientação a objeto. E o neo... Ah, esses Neomorfismo. daí. Esse daí. Esses você provavelmente não deve utilizar no seu trabalho hoje em dia, porque você, igual você falou, você faz para coisas que milhões de pessoas vão acessar, né? O que você Isso. faz para milhões de pessoas tem um nome também? E que você poderia mostrar, tipo? Olha, Um, acredito que é um flat design muito é o simples, né? flat? Ele é um flat, porque pensa que tem que funcionar num device no interior da Polônia e também num device na parte mais rural de Portugal, porque a pessoa que vai comprar um carro, ela não vai ser uma pessoa rica, que vai estar vivendo em Lisboa ou em... Ah, esqueci o nome agora, mas em alguma dessas grandes cidades. Então, ele precisa ser muito funcional. E além de ter, então, muitas vezes, essas tendências vão demorar muitos anos para chegar num site como um site grande. Então, é engraçado. Se você pega um app novo que nasceu, ou então um novo e-commerce, um app que tenta mudar o jeito de vender, ele é muito mais belo do que o próprio Submarino, o próprio Amazon. Até porque é algo muito louco, mas tipo, se você muda a posição de um botão, você perde engajamento daquele botão, porque as pessoas estão acostumadas a usar aquele botão daquela forma. Se você aumenta o tempo de carregamento do site em 0,5%, você perde venda. E então essas coisas são muito é um cuidado muito grande de ser feito em grandes sites, em grandes plataformas. Então primeiro você vê em aplicativos menores, você vê em projetos no Dribble, para muitos anos na frente entrar num grande site, numa grande plataforma. Mas isso para mim é até um ponto que quando você pensa até quando você está criando um projeto, qual vai ser o seu diferencial? Você está criando algo que não existe ou algo que já existe aos montes? Então, por exemplo, eu acho que eu vou até mostrar um aqui. Esse projeto chamado Tangerine, ele é para você fazer traqueamento dos seus hábitos, para você ter hábitos diários e você ver como está avançando neles, né? Para você saber se você está indo bem ou não. E existem dezenas de apps iguais a esse. Se você jogar na Play Store ou na App Store, você vai ver apps iguais. O diferencial dele, que até ele utiliza uma dessas tendências chamada que é trabalhar com cores pastéis e um pouco desse retromodernismo, ele é um site muito bonito. Então ele quebra isso, ele entrega um layout muito belo e esse é o diferencial dele. Ele pega algo que outras pessoas já fizeram antes, até mesmo muito simples em termos de função,
só que é belo, é bonito. E isso é mais importante nesse caso, o modelo de negócio dele, do que realmente a função. Até mesmo o TikTok, ele não é um site muito usual, mas ele quer ser difícil, ele quer que seja pensado para jovens. Então, quando ele pensa no público-alvo dele, ele quer utilizar essas tendências de maneira mais ativa. Ele quer criar essas tendências. E a Apple tem esse papel. A Apple, ela quer estar sempre na mente como referência em design. Então, ela tenta trabalhar, criar suas próprias tendências, criar as próximas tendências. E até por isso, eu acho que tem que pensar um pouco nessa questão de qual é o foco, qual é o seu objetivo. É. Ô, Juan, eu tô pensando aqui, tipo assim, as tendências, além de serem, acho que criadas pela Apple, assim, pelas grandes empresas, eu acho que deve ter muitas pessoas que são excelentes designers, que são renomados, que para mim são considerados artistas, que criam obras de artes, que tem muita influência no seu ramo, né? E eu acho que talvez, tipo assim, eu não sei talvez se essas pessoas, esses artistas, são as que estão dentro das grandes empresas, ou se existem outros influenciadores que soltam tendências, sei lá, através do Medium ou através de algum site focado em designer, ou chega nesse evento que você participou antes da live e falou, olha, pessoal, eu criei isso e esse designer tem esses conceitos e daí o pessoal acaba adotando. Essas tendências, elas vêm fora das empresas de tecnologia também? Eu acredito que sim, principalmente fora. Eu acredito que a comunidade, ela mostra essas tendências antes mesmo das próprias grandes empresas ou times maiores pegarem. Quando você pensa no Dribble da vida, as próximas tendências do que vai ser popular esse ano está aqui nascendo. Você vai entrar aqui e você vai começar a entender o que está acontecendo. E muitas vezes o papel dessas pessoas é conseguir captar, desses grandes profissionais, apenas captar quais são, o que está nascendo aqui, o que realmente funciona para um grande público, o que você consegue levar daqui para um site grande, ou você consegue pegar e transformar, ver um padrão do A, B e C e falar, olha, isso aqui existe um consenso, então existe essa tendência hoje nascendo. Porque eu E acho que aí cada no, vez... Opa, fala. aí no Dribble tem gente, tipo assim, top, vamos por assim, a gente consegue encontrar um design, sei lá, do John Ive da Apple, por exemplo, de pessoas do Google, ou tipo, são pessoas que estão engajadas com a comunidade, mas talvez que o nome não seja tão É, visível assim, conhecido. eu acho que são pessoas que estão engajadas, mas elas não têm esse nome, talvez, numa empresa grande. Talvez eles trabalhem num grande escritório de design ou escritório de interface. E aqui mas tem empresas aqui também e grandes profissionais. Principalmente nessa parte de populares, você pega pessoas que são muito grandes. Você pega alguns layouts com 40 mil com visualizações e por aí vai, sabe? Então, existem umas pessoas grandes nesse nicho. Além disso, Medium, outras comunidades, a próprio Twitter ajuda nessa divulgação e em achar esses trends. E essas pessoas talvez não estejam aqui, mas estão em outras comunidades, como o próprio Medium. Legal. Ô, Rô, a gente falou muito sobre tendência, você falou também sobre a parte da velocidade com que elas avançam dependendo das aplicações. Por você estar aí na Europa, você acha que as tendências chegam aí primeiro e depois são. Deixa eu voltar aqui para outro overlay. Rô. Ah, perfeito. E depois elas chegam para o Brasil aqui. Como que funciona que você imagina? Hum, Vamos entrar nesse ponto. Eu acho que cada vez mais, quando a gente pensando no conceito de Europa, a gente recebe profissionais do mundo inteiro. Mas eu acho que o Brasil está muito à frente em criar essas tendências, e até o nosso mercado ele é muito grande. A gente tem um mercado interno gigantesco de 200 milhões de pessoas. Além disso, é um mercado muito aquecido. Então, nós temos muito bons profissionais no Brasil hoje. Eu até brinco que quando eu cheguei aqui, parece que eu tinha voltado 4 anos no tempo. A gente estava começando a pensar em metodologias ágeis, começando a Caramba, pensar como diminuir o legado, pensando em novas suítes, implementar React, e coisas que para mim eu considerava foundations, dentro de onde eu estava. Eu vi esse processo acontecendo na B2W, mas era um processo que eu tinha visto 4 anos atrás, desde o início. Só que aqui existe uma questão
acho que o dinheiro é um pouco mais, a moeda é mais forte, então você consegue de maneira muito rápida dar esses passos. Então, cada vez mais há uma evolução dentro da Europa, em outros lugares do mundo, com o termo de tecnologia, principalmente pela facilidade de dar esses passos. Mas eu acho que o Brasil ainda é muito formador de tendências, essa questão de como pensar design de maneira escalável, a tecnologia, profissionais muito bons. Então, é muito comum você ver brasileiros trabalhando no mundo inteiro em empresas grandes e sendo considerados ótimos profissionais. Até porque tem aquela visão do que o brasileiro ele tem um lado ruim disso, mas eu vejo um lado bom, que ele não sabe fazer só o que ele foi pensado, ele tem uma visão muito mais ampla. Então ele consegue pensar fora da caixa de maneira muito mais rápida e muitas vezes até mesmo ir além do escopo, trabalhar muito mais, porque hoje eu acredito que em termos de horas de trabalho, em pressão, o Brasil é muito mais forte. Então é um profissional muito bem visto no mundo inteiro. E Ah, que esse é pelo menos legal. Gostei de escutar isso, a valorização do mercado de trabalho aqui no Brasil, né? assim, Ô, Juan, tipo, o que eu ia falar pra você, tecnologia é no tipo Brasil. assim, você comentou sobre a B2W, né? A B2W, Uhum. para mim, ela é uma referência, assim, na parte de design, porque a experiência de comprar num submarino é completamente diferente de comprar nas Casas Bahias, tipo assim, eu acho o submarino muito mais bonito, muito mais simples e funcional, entendeu? Os Uhum. e-mails de marketing que eu recebo são muito top, a parte de desenho, tudo, a parte de criação. O aplicativo do AIM é muito bonito. Eu acho que deve ser uma baita escola, né? Quem trabalha na B2W. O que que eles têm assim de cultura de diferente das outras empresas que você acha? É engraçado, eu vi muito dentro da B2W a questão cultural da empresa mudando de foco. Teve um shift cultural muito grande nos anos que eu estive lá. Porque antes era uma empresa, pensa que a B2W ela parece uma empresa jovem, a Submarino, só que o Submarino foi o primeiro e-commerce do Brasil. Então é um site que ele foi o primeiro e-commerce do Brasil, então é uma empresa muito velha para termos digitais. Então era uma empresa que veio da Americanas, então ela tinha esse background de comércio, de vender produtos próprios, então era muito focada na compra e venda de produtos, e ela deixou de ser isso para virar cada vez mais uma empresa de tecnologia, focada no problema do usuário. Então, eu vi esse processo acontecendo, então é uma empresa que começou a focar mais no próprio profissional que trabalha lá dentro, criando um ambiente muito interessante. Você tem um escritório muito bonito, com variedade, com possibilidade de jogar videogame no escritório, o que é muito legal. Uma cultura onde você está muito mais, onde o erro é muito mais aceito, porque você errar e falhar é comum, faz parte do processo. Em empresas onde você não permite as pessoas falharem, o que acontece é as pessoas não vão ousar. E aí você vai ficar para trás no mercado. E eu vejo isso acontecendo na B2W. Então, criar um time mais diverso, tentar trazer pessoas com perfis diferentes para dentro da empresa e ter isso como diferencial. Eu vi isso, eu não saí de lá faz 3 anos, não tenho tanta noção como está hoje em dia, mas era um processo que eu vi acontecendo e me ajudou muito a ter essa visão da importância disso. Você falou uma coisa importante agora, né? Sobre ter uma visão, né, diferente, ter diversidade. O que que você acha, por exemplo, que a, qual seria a reflexão que um designer deveria ter hoje para saber se ele está acomodado ou não, se essa transformação está acontecendo ou não dentro da empresa dela? Assim, o que que você sentiria como dar essa dica para a pessoa que está nos assistindo agora? E talvez eu acho que pode ser que isso reflita até para a área de front, né? Acho que sim. Eu acho que o ponto é você notar se o time de desenvolvimento faz parte do processo criativo decisório da empresa, da estratégia da empresa, ou ele é só um tirador de pedido. É muito simples. Quando o projeto chega para você, seja um front-end ou seja um product designer, ele chega para você já com um briefing montado, falando assim, olha, eu quero isso aqui. É como se fosse um pedido de pão, sabe? Olha, eu quero 3 pão, eu quero 3 pães e não sei o que, não sei o que lá. Ou vem algo assim, olha, eu tô com esse problema do usuário. Eu tenho esse problema aqui para resolver. Vamos tentar descobrir juntos como a gente pode resolver esse problema? Porque, e aí, muitas vezes, alguém vem já com uma demanda falando assim, eu queria fazer
eu quero fazer esse site, mudar isso aqui para uma nova tela, fazer um fluxo novo aqui de pagamento. E você pensa assim, olha, mas o problema do usuário, na verdade, ele não está comprando, ele não é o problema do pagamento, é que ele não encontra o botão antes. Ele procura a página, ele vem até essa página e depois ele não encontra. E às vezes é muito mais simples. Então, esse papel de trazer o time de desenvolvimento para montar a estratégia, tá? Saber qual é a visão da empresa para daqui a 2, 3 anos é muito importante. E fazer parte desse processo de construir essa visão é outro nível ainda, né? Mas eu acho que cada vez mais vai ficando importante. E tem um outro comentário que acho que foi um chefe meu, eu vi isso numa palestra, mas é algo até bem comum, que é mude seu portfólio tem que ser totalmente diferente do de X anos atrás. Agora eu não lembro qual é o tempo, mas se você tem um projeto que está há 8 anos no seu portfólio, há 5, 6 anos, significa que você parou no tempo, às vezes. Então, rever isso, que seja um ponto bom. Caramba, é verdade, hein? A gente da área de front às vezes constrói portfólio e fica esquecido no tempo, né? E aí, se aquele seu melhor projeto é algo de 5 anos atrás, talvez você precisa rever realmente o que você está fazendo no momento. E aí, às vezes, isso pode acontecer. Talvez no seu dia a dia você não consiga entregar dentro do seu trabalho algo muito criativo, algo muito fora da caixa. Mas você sempre pode ter projetos paralelos. O Livit me ajudou muito nisso. Numa época que me ajudou muito a abrir minha mente, ter uma visão mais ampla. Então, e hoje eu ainda pego projetos, eu faço projeto com amigos, até para conseguir continuar evoluindo. Realmente. Eu acho que, tipo assim, você citou um ponto importante que, tipo, não é porque você está empregado que você vai deixar de criar, de contribuir, né? Tipo, eu acho que seu portfólio tem que estar em constante desenvolvimento, suas tecnologias que você está aprendendo, você precisa estar se atualizando das novidades, né? Exatamente. E às vezes você consegue pegar um projeto ainda pro bono, ou uma ONG que está precisando de uma ajuda, fazer um site para um projeto assim, e no final você ainda vai ter esse outro lado de fazer algo legal para o mundo, sabe? Sim. O Adiel deu uma filosofada aqui no chat e eu não consegui entender ele, ô Juan. Veja se você consegue. Se não puder errar, pior que não ousar. É que as pessoas vão seguir errando, mas vão ocultar isso. Cara, eu li essa frase e é exatamente isso. Porque vai Mas acontecer eu não entendi essa abstração aí. Me expliquem. um ambiente, uma cultura onde o erro não é aceito, vai acontecer duas coisas. Primeiro as pessoas vão fazer o básico, só que muitas vezes o básico é o que você já fazia 10 anos atrás. Isso vai ficar parado no tempo. Ou pior ainda, que é o que ele falou, ela vai errar e ela vai ocultar esse erro, porque ela não quer mostrar, então ela não vai aprender com esse erro. Ela vai ocultar e vai fingir. Aí outra pessoa na empresa vai fazer o mesmo erro. Por quê? Porque não documentaram os erros. E aí a pessoa vai É, errar novamente uma coisa. E essa pessoa vai fazer o quê? Esconder o erro. E aí vai ter uma terceira pessoa que vai pensar no mesmo problema e vai resolver com o mesmo erro. E você nunca criou uma cultura de ensinar e falar assim, gente, eu fiz isso. Isso deu errado por causa de A, B e C. legal. E faz parte. Foi ótimo, a gente aprendeu isso. E essas outras duas pessoas não vão tentar fazer o mesmo erro, porque ocultando, você ainda pode. Ainda tem um ponto que ele falou que era do. Se você erra, você ainda pode virar uma. Ai, virar uma bola de neve e virar um problema gigantesco por Vão uma coisa seguir pequena. errando. É. Até mesmo modelo de negócio de empresas, ou empresas que ficam Aí paradas no tempo. sim. Só queria avisar que o Adiel é o nosso próximo convidado. Na terça-feira que vem a gente vai bater um bate-papo com ele às 7h30 da noite. Então, vamos continuar essas reflexões malucas aí, Adiel. Vai ser da hora conversar sobre isso. O Emídio falou, boa, professor, mas quem que é Emídio? Parece expor, mas eu conheço o Emídio, eu tô brincando. Ô, Juan, vamos falar um pouco sobre portfólio, porque é uma coisa que muito profissional de front começa pelo portfólio, né? Acho que é uma das coisas mais importantes para quem está começando em programar front-end. Sempre a primeira dica que o pessoal fala é monte um portfólio. Você, como designer, quais são as dicas que você pode dar aí para fazer um portfólio ser diferente, ter um diferencial assim para as pessoas e quem sabe conseguir até o primeiro emprego, né, com essas dicas? Olha, eu não tenho. Eu vou falar um pouco mais de maneira focada em design em si.
Aham. Uma vaga para um product designer, alguém que queira ser, mas talvez isso consiga fazer algum paralelo para o lado de front. Algo que eu posso falar é assim, fuja do portfólio dribble. É aquele portfólio que você vai entrar na página da pessoa e ela vai ter 5 projetos, 6 projetos e são só telas. E aí você entra nesse, olha, fez esse app de café. E aí são 3, 4 telas de um app de café. Depois você fecha, vai para o próximo e são só telas. Eu penso assim, quando eu vejo esse profissional, ele não tem profundidade. Eu não sei qual foi o processo dele. Ele fez só aquela tela? Como ele pesquisou? Com quem ele conversou? Como ele chegou à conclusão que aquela tela funcionava ou não? Ele validou com usuários? E aí o que eu sempre falo, talvez não seja nem quantidade, mas eu dou muito mais valor quando eu vejo um portfólio pro trabalho até lá. Qual foi o processo da pessoa para chegar para aquela tela? Se ela teve um pensamento de design, qual foi a estrutura, se ela usou um conceito de Double Diamond criativo, se ela conversou, trouxe pessoas para trabalhar com ela, qual foi o aprendizado, onde ela errou. Isso para mim é muito importante. Então, quando eu vejo um portfólio e a pessoa só tem tela, eu nem continuo olhando. Porque isso para mim não diz nada. Fazer uma tela bonita, eu consigo fazer, qualquer um, Uhum. olhando no YouTube que faz com certo tempo. O mais importante é qual foi o processo para ela chegar nessa tela. Como ela descobriu quais eram os problemas do usuário ali naquele conceito, o que eram as frustrações do usuário, o que ele precisava resolver. E isso, para mim, é o diferencial de um bom profissional. É o processo do trabalho, é como ele chegou lá, com quem ele conversou, como ele aprendeu, quais foram os erros que ele teve. Então, eu não sei se para front isso funciona tanto, mas Não, eu eu vejo. acho que funciona assim. Eu sigo. Na verdade, você vai analisar meu portfólio ao vivo daqui a pouco, pô. Vai ser Bom, coisa rápida, beleza? Mas você vai, você vai dar uma analisada, porque daí qualquer coisa eu vou alterar, né? Agora com as dicas do Juan. Eu sou muito disso, tipo assim, no meu portfólio, por exemplo, acho que uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei a codar front foi a parte, por exemplo, de grid. Então, é fazer a estruturação, aqui vai ficar uma coluna, aqui vai ficar uma linha, etc. Essa área vai ser 2/3 da área total, etc. E daí, o que que eu fiz? Eu coloquei uma seção no meu portfólio, que você vai ver daqui a pouco, que chama Grid Challenge. E antes eu contava até uma historinha, tipo assim, devido à dificuldade de grid, decidi me desafiar e criei a grid abaixo, por exemplo. Mas eu acabei tirando esse texto. Mas tem uma grid lá e eu chamei de Grid Challenge. E eu acho que vai muito disso, tipo assim, o seu portfólio meio que contar a sua evolução. E a sua evolução, ela tem que ser algo assim, como você disse, precisa ser bem estruturada, saber o que você está fazendo, entendeu? Acho que é essa a mensagem que você quis dizer, né? Deixar isso meio que refletido para quem está analisando o seu portfólio. Sim, exatamente isso. E tem outro lado que talvez funcione melhor para um profissional de um front-end, que é a questão de ter um GitHub ativo, ajudar em projetos, fazer projetos paralelos, talvez uma biblioteca em CSS, talvez ajudar em algum projeto a melhorar aquele projeto. Eu acho que essa parte do GitHub, pelo que eu vejo, ela é bem importante. Então, ter um perfil ativo lá me parece bem importante nesse caso. Excelente. Ué, eu mandei o link do projeto aí, do portfólio. Vamos abrir aqui. Ai, gente, para finalizar a live, hein? Que Na isso. verdade, o que eu queria era essa. Consultoria, né? Vou te Você mandar o conseguiu boleto. abrir? Abrir. Quer compartilhar a tela para o pessoal ver aí de casa também? Consigo compartilhar assim? Um minuto? Ai, ai. Você tá vendo. Acho que não veio. Só um pedinho, desculpa. Uma Foi janela? no. Não, é que eu tinha compartilhado uma janela, mas agora. Você tá vendo o seu portfólio? Tô vendo. E o pessoal aí do chat tá vendo meu portfólio? Estamos sim. Perfeito. Olha, essa primeira parte me parece bem interessante. Eu gosto de você ter essa brincadeirinha de ir escrevendo. Me parece que já tem alguma habilidade aqui de. É algo já de animação. Eu acho que é interessantíssimo um profissional mais maduro, né? Ele tem esse conhecimento. Então eu vi também que a foto tinha feito uma mexida.
Eu acho legalzinho, você deve ter usado alguma biblioteca para isso, mas me mostra que já tem um certo nível de uma habilidade aqui, um conhecimento nesse sentido. É uma página, é um one page, isso, bem legal. Minhas habilidades, desafio de grid. Eu acho legal essa parte, que você já mostra um conteúdo que não é só uma tela, um projeto, você tem um É que pouco aí eu de. consegui unir duas coisas, Rua, tanto o grid, que era meu desafio, quanto a animação lá de cima que você viu. Exatamente. Essa animação você pegou de uma biblioteca ou você criou do zero? Criei só com CSS, usando os transform, rotate, essas coisas. Ah, pô, isso é bem legal, hein? Olha, ainda teve uma integração aqui JavaScript legal que você mostra o seu set de skills, então você traz uma coisa de. Inteligência por trás, né? Exatamente. Até montar, eu acho que tem um storytelling bem legal aqui, que você começa falando, esse sou eu, minha fotinha, tem uma brincadeirinha, aí você desce, já mostra um pouco de conhecimento de CSS, um pouco de grid, entra para a parte de suas habilidades e já mostra uma exemplificação de JavaScript. Parece bom. Eu gosto disso. As suas lives e redes sociais. É, E acabou. acabou. Essa é a parte. Eu acho que falta aqui é um pouco mais de conteúdo. Talvez até mesmo quando for para o GitHub. Ó, aqui tem um erro. Ah, o ícone está clicável, ótimo, só que o texto não está. Ah, entendi. Você clicou em cima do texto ao invés do ícone. Eu tentei clicar no GitHub no lugar de no ícone, então acho que os dois Entendi. deveriam ser clicáveis. Aqui é muito a questão de qual é a área clicável, né? A área clicável nesse ponto, ela não deveria ser só o ícone, ou não só o ícone, também só o espaço do texto. A Ela deveria grade ser em si, né? a grade em si. Então, até mesmo o padding deveria ser, eu nem sei se o nome padding hoje é correto usar, mas tipo, o Acho que padding é. deveria ser. Vou fechar aqui rapidinho. Então, por exemplo, essa parte. Aqui tá os dois juntos, né? Mas, tipo, deveria ser isso mais isso, né? Toda essa área deveria ser clicável para esse caso, porque quando você pensa no touch, a área clicável do usuário é menor. Então, você tem um espaço maior, cada vez que deve ter áreas de espaço melhor, maiores são melhores, nesse caso. E aí vai para o seu GitHub com mais projetos, né? É. Parece legal. Eu gosto disso, eu acho que falta um pouco mais de profundidade, mas eu acho que já tá bem legal. Como é essa parte do contato foi para uma outra página? Não, desce até o Não, final. é a mesma. O English deve mudar, né? Vamos ver aqui. Ele vai para outra HTML, só que é o mesmo conteúdo, só que traduzido, né? Perfeito. E Em como funciona inglês. no. Vamos ver aqui agora. Como faz o quê, Juan? Como ele está no responsivo. O site está responsivo ou ele é. Eu tentei Vamos ver fazer aqui. meu melhor, Juan. Eu estava começando no início, mas eu Vamos ver acho que ele aqui. está bem responsivo. A gente fez em live isso daí. Olha, e Legal, daí, hein? dependendo como for, ele fica centralizado. Olha, Uh, Eita, também legal, hein? Vamos ver aqui embaixo como gostou? funciona. Eu acho que eu não tenho tela suficiente para isso. Vamos ver aqui, ó. Se você dá play aí, aparece a gente ao vivo também. Não vou fazer isso não para não atrapalhar. Senão Mas vira tá loop legal, infinito, né? sim. Eu acho que é isso, porque me parece muito bom nesse ponto, até o menu aqui em cima. Talvez esse menu não precisasse ficar fixo no mobile. Falta um pouco mais de profundidade, então mais projetos aqui no meio, mas eu acho que faz parte de você ainda estar trabalhando aqui, né, crescendo ele. Acho que vai ser natural isso aí. Mas quando você diz assim de projetos, você diz colocar mesmo o projeto aí? Por exemplo, eu tenho o Grid Challenge, tenho MySkills, tenho JavaScript. Você fala talvez criar uma nova seção aí embaixo, falando, sei lá, olha, essa eu fiz a réplica da página do Google, aí eu fiz uma outra coisa. Como que você acha que deve ficar essa profundidade aí no portfólio? Eu acho que, assim, por exemplo, eu acho que falta um pouco do seu histórico. Quem é você, onde você trabalha, o que você já fez. Por exemplo, a parte do VBuzz, do V-Solutions, é muito interessante. Eu acho que ela te dá um background muito legal. Então, eu acho que falta aqui a profundidade sobre você. Se você tem Ah, projetos, entendi. se você, onde você trabalha atualmente, se você tem conhecimento de Python, o que você conhece de Python? Porque aqui tem Python, tem Agile, mas é um conhecimento raso, é um conhecimento mais profundo. Então, talvez faça um pouco você contar mais essa parte. Quem é o Douglas? Quem é o Douglas, E o que o Entendi. Douglas está fazendo, ou até mesmo aumentar essa parte. Eu não entendo como funciona tanto para o time de
Talvez o GitHub seja mais importante, né? Ter um GitHub aberto. Mas como funciona isso para você, né? Como você consegue aumentar essa profundidade? Para mim é mostrando projetos, mas não só mostrar o projeto em si, mas sim o storytelling daquele projeto. O Isaac, o pessoal tá pedindo pra você abrir desculpa, a Ah, rua. O Isaac tá pedindo pra você abrir o seu para você eita, mostrar. posso mostrar, hein, mas eu já digo que eu mesmo que fiz no WordPress, então eu não sou muito bom nisso. Eu comprei um template. O... Deixa eu só ler a mensagem aqui do Adiel. Ele falou: acho que a questão de profundidade cabe ao profissional de RH ter uma habilidade e empatia técnica ou ser bem assessorado, pois tem muito dev iniciante que escuta, faça o máximo de coisas que der para manter o Git ativo. Vejo bastante essa venda de ideia de que um Git cheio é igual a sucesso. Eu não tenho conhecimento tão profundo, mas eu acho que o Git é muito importante, até para a pessoa ver a qualidade do código, como ele documenta, como ele trabalha. Então, eu acho que ter um Git ativo é bem importante mesmo, me parece assim. Legal. Olha, sobre o WordPress, eu acho que para um front-end talvez não faça sentido, porque é como se você estivesse usando uma metralhadora para matar uma formiguinha. No caso, eu estou entregando um site estático aqui. E o WordPress, ele tem uma, ele é uma coisa muito parruda, então ele é pesado. Então, se eu pudesse desenvolver isso de maneira responsiva ou utilizando outra ferramenta, seria melhor. Só que o meu conhecimento é muito pequeno. Então, eu compro templates e eu implementei um template que eu comprei aqui, porque eu não tenho conhecimento tão profundo. Mas eu queria desenvolver uma outra coisa. Mas aí foi uma questão técnica e de verba do que eu tinha. Sobre essa questão que o Donei falou sobre ser errado vender templates prontos. Cuidado com pegar templates na internet, porque eles vêm com vírus, muitas vezes. Então, você talvez tenha brechas. O que eu te aconselho a fazer é, se você quiser trabalhar com nesse conceito, eu vendi muito isso durante o tempo da minha vida, esses sites em WordPress, eu comprava templates, custam 30, $40, um template, já botava isso embutido e eu vendia assim mesmo. Eu mesmo fazia o site. Só que assim, para o front-end, eu não sei se é a melhor opção. Até para ele crescer, mas eu acho que para ganhar dinheiro como freela, de maneira parcial, não como part-time da sua vida, eu acho que faz sentido sim. Douglas, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que tem um som saindo. Não sei Eu se é no mutei meu. aqui na live. A live não tá escutando, mas você tá. Ah, Desculpa. perfeito. Não, sem problema, sem problema. Então, olhando meu portfólio aqui, né? Eu usei muito tempo quando eu estava no Brasil para fazer dinheiro e me ajudou muito. Eu consegui fazer minhas viagens e cumprir meus objetivos de vida. Vale muito a pena, na minha visão, pelo menos nesse caso. Aqui é um WordPress simples que eu comprei um template. Eu fiz algumas alterações, tentei manter ele, transformá-lo numa forma responsiva. Ele tem um menu que hoje está fechado, ele abre. E ele está totalmente em inglês, porque atualmente o meu foco é em inglês, né, trabalhando em Portugal. Então não faria sentido ter um portfólio de duas línguas, que nem o do Douglas. Mas eu tenho uma brincadeirinha em falar uma coisa em quase um carioquês aqui. Aí eu tenho uma pequena descrição sobre quem eu sou. Também tem uma âncora para descer e para a parte onde tem um resumo mais completo. Eu chego lá. Depois disso, já entra no meu portfólio, que eu acho que é isso. A pessoa quer ver um pequeno resumo sobre você e depois o que realmente importa é o portfólio. E aqui eu tenho alguns projetos. É um design system que foi desenvolvido para o time de real estate, que é de venda de casas, no mercado imobiliário, dentro da Europa, também para o LX. O Livrit, que foi a conversa que eu falei no início, que é da onde eu conheci o Douglas. O B2W Ads, dentro da própria B2W, e um outro projeto pessoal chamado Fakinder, que era um app como se fosse um falso Tinder. E aqui eu brinco com coisas pessoais. É o projeto pessoal onde eu queria testar microinterações. E aí aqui eu trabalhei nesse caso. Posso abrir aqui uns dois para mostrar depois. Aqui tem alguns artigos que eu escrevi. E aí o que eu tentei fazer aqui é o quê? Eu tenho poucos projetos, eu não tenho muito, mas cada um desses projetos eu trago profundidade neles. Além disso, eu tenho um pequeno resumo, depois entra na parte de portfólio, e depois vem a parte, uma área onde eu mostro um pouco mais dos conteúdos que eu escrevi.
Então, eu consigo ter um mix sobre da forma que eu trabalho e também um pouco do meu conhecimento em design e tecnologia. E, por último, o meu resumo, que aí entra na parte detalhada. Onde eu já trabalhei, para quem eu realizei projetos, um pouco do meu fluxo de trabalho, de definição, pesquisa inicial, e por aí vai. Entrando num projeto, por exemplo, esse aqui do azulejo, foi, né? Eu tenho toda aqui uma descrição do projeto, um pouco mais de descrição aqui, como foi criado os princípios que eu trabalhei, foi trabalhado aqui, né? Um detalhamento sobre o design system, como foi dividido, faseamento, o que funcionou em cada etapa, o que não funcionou, tem um pouco disso aqui. E esse é Tá um bem projeto, bonito. esse é um projeto que já eu tentei trabalhar um pouco mais de microinterações, então tem um fade-in de vez em quando aparecendo. Já esse outro aqui, que é o Fakinder, também tem descrição detalhada, né, do projeto, e quando entra nessa parte do projeto em si, dá para ver a microinteração que foi criada na época, que eu tinha feito numa outra ferramenta chamada Flinto. E aí eu consigo pegar com o mouse, isso é feito com o mouse na época, eu gravei do celular, onde eu tenho o mousezinho aqui, onde eu consigo dar um swipe para o lado, e depois chega uma parte onde eu faço like para a direita e o dislike para a esquerda. E aí também aqui eu mostrei uma técnica que eu testei. Eu fiz esse projeto para poder testar essas microinterações. Então é isso. Esse é meu portfólio. Eu Mas adorei olha, ter visto a foto da Laguna de los Tres lá, sim, sim, da Laguna de los né? Três. Yeah. Sim, Nossa, exatamente. muito Tava top. na o esse projeto é bem legal porque ele tem uma explicação sobre como eu fiz o processo de descobrimento. Então eu trouxe projetos diferentes. Não adianta também você mostrar três projetos iguais. Então aqui eu tenho um projeto onde eu trabalho com design system, um outro que é voltado para um app onde tem todo um background de empreendedorismo, o Eds, que foi um projeto de startup dentro de uma empresa grande, e esse projeto do Fakinder, que foi um projeto pessoal, onde eu trabalho a parte de descobrimento, conhecimento do problema, tentar entender o problema através de pesquisa acadêmica e por aí vai. Então, eu trouxe vários perfis diferentes do meu como profissional dentro daqui. Então é Excelente, isso. Juan. Nossa, o que Ó, eu adoro é essa assinatura e eu queria criar uma para mim, para até colocar durante as minhas lives, assim, o pessoal ver minha câmera e assinatura assim embaixo, sabe? Acho muito essa aqui legal. é a coisinha. Eu fui no Da Fonte, é um site Vou normal, e copiar eu do vi Juan. uma parte, talvez seja manuscrito, talvez, vamos ver agora. E aqui você consegue escrever seu nome e testar. A minha é uma dessas aqui. Douglas Toledo. Toledo, né, Douglas? Isso. Ó, aqui tem várias. Aí você pega uma. No caso, se você quiser uma ajuda nisso, depois eu ainda te ajudo. A gente pode fazer uma troca, porque eu queria ter esse efeitozinho de digitar no meu texto aqui em cima. Então a gente pode trocar se você quiser. Você Vai me ser ajuda, de eu vou mostrar. graça? Aí, uma troca, um escambo de mão Aí de obra. sim, hein? Muito bom. Vamos trocar sim. Já gostei já da ideia. Pessoal do chat tem alguma dúvida pro Juan? Deixa eu voltar aqui pro overlay. Então, gostou da conversa? O Juan é sensacional, né, gente? Gostaram de conhecer ele? E já queria, Juan, enquanto o pessoal responde aí, agradecer você demais. Adorei que você aceitou o convite. Eu sempre te admirei como um profissional. Sempre quando a gente trabalhou mais próximo junto, quando eu conheci seu trabalho, quando eu acabei morando lá na sua casa no Rio de Janeiro, eu fui acompanhando os trabalhos que você fazia, eu sempre ficava impressionado. E eu acho que, tipo assim, você e a Raquel, a do V-Solutions, foi uma das pessoas que me deixaram abrir a mente, uma mente um pouco mais crítica sobre o design, que o design não é simplesmente ir lá no PowerPoint, pegar um template já pronto, ter toda a ideia por trás, a pesquisa, o desenvolvimento, a caminhada, a jornada do usuário, para Sim, chegar em algo belo, entendeu? E trazer uma experiência que seja não só bonita, mas útil, né? Que vai ser simplificada para a pessoa. E eu acho que toda essa reflexão que me abriu,
conversei demais também com a Lê, que tá aí no chat. Tipo, foi o que meio que foi um dos fatores que me fez virar desenvolvedor front-end, sabia? Eu acho que você teve uma sementinha que foi plantada lá, você com a Raquel. E eu não me arrependo de ter feito, de ter tomado essa transição, entendeu? Porque eu adoro essa parte de criação. Inclusive, quando eu crescer na carreira de front-end, eu quero tentar abocanhar um pouquinho essa parte de conhecimentos de UX, UI, participação na criação, que você falou que dentro de uma empresa isso é um grande diferencial assim, para a cultura e desenvolvimento das tecnologias. E eu acho que meio que você foi essa pessoa que meio que plantou um pouco essa sementinha também. Tem duas sementinhas lá, uma chamada Juan e uma sementinha chamada Raquel. E eu agradeço muito por você ter aceitado o convite e ter plantado essa sementinha lá no passado. Pô, eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu acho que, assim, quando você fala que você fez o shift de carreira, né? Você mudou para front-end. Eu acho que nada da sua jornada até aqui foi perdida. Eu acho que você é um profissional muito mais completo. Você tem uma bagagem muito grande que só vai agregar cada vez mais. Porque quando você for montar um layout, for montar uma página, você vai ter esse background inteiro que você já tem e outros que você vai agregar, e isso vai ser importantíssimo. E a gente precisa de cada vez mais desses profissionais que vão além de só pensar o front-end, esse quadradinho pequeno aqui que está olhando, ou só pensar design, ou só pensar back-end, ou só pensar uma parte específica do fluxo de trabalho de um produto. E eu acho isso importantíssimo, cara. E eu fico feliz de ouvir isso, cara. É muito bom ver você crescendo nessa área e cada vez mais avançando e amadurecendo. Eu fiquei Ah, feliz obrigado, Juan. com esse emprego. Você mandou no post no LinkedIn. Fiquei muito feliz por você. Obrigado mesmo. Eu também acho que, tipo assim, quando a gente faz alguma coisa, a gente não pode ser simplesmente vai com a boiada, né? Tipo, sei lá, tipo, a gente é um profissional de front-end e, igual você falou, você é um profissional de front-end assim. Eu acho que, tipo, as lives que eu tô fazendo, os conteúdos que eu tô trazendo, são justamente, eu não sei se o pessoal do chat, eles percebem isso, mas eu trago pessoas que além de ajudar a gente a ter uma visão e abrir a reflexão da área de front e de programação em geral, são coisas para desenvolver eu também, o meu profissional, entendeu? Tipo, eu sei que a parte de designer ela é essencial para um front, então nada melhor que bater um papo com uma pessoa tão especial que nem você, Rua, para continuar abrindo a minha mente e ajudar as pessoas do chat também, entendeu? Sim. Cara, um minuto. Eu preciso. Dá um minuto, eu já volto. Eu vou dar Claro, fica à uma. vontade. Já volto. E aí, pessoal? Será que eu vou chorar igual foi na live do Mike Brito? Ai, ai, ai. Mas vocês percebem isso, gente, que os bate-papo, eu acho que é importante, né, a gente trazer esse tipo de reflexões. O Mike Brito já passou por aqui, Eric. O Mike Brito, que foi um dos caras também que me influenciou muito na parte de front. Se você for nas gravações das minhas lives, você vai ver lá um bate-papo com o Mike Brito. Eu acho que esses bate-papos que a gente tem é o que diferencia, acho, realmente o profissional, porque, tipo assim, não é qualquer dia que a gente pode chegar num profissional que nem o Juan e, e tirar todas as dúvidas que a gente tem, né? Mesmo porque não é qualquer empresa que tem um profissional que nem o Juan. E eu acho que é maravilhoso a gente pegar esse network que a gente criou no passado e saber abusar do network, realmente extrair as é, melhores ideias, melhores reflexões, ser um profissional com uma mente mais aberta. Acho que é essencial tudo isso. Voltei. Olha, eu acho que você faz muito bem isso, sabe? É, Porque eu tenho pontos que eu acho muito legal. Porque primeiro é você se colocar como essa questão de se colocar como para se desafiar, de fazer lives abertas, conversar com pessoas que às vezes estão num perfil já diferente, crescendo até seu processo desde o início da área. E eu acho isso ótimo, porque você se coloca numa posição de aceitar o erro, de falhar até em alguns pontos e talvez e aprender muito rápido. E eu acho que você consegue crescer de maneira muito mais exponencial
dessa forma do que alguém que está escondidinho, só fazendo em casa, lendo. Então é conversar, participar de uma comunidade. No caso, eu acho que você está criando uma comunidade aqui, trazendo pessoas para conversar, discutir, entender, abrir caminho. E, cara, eu acho muito legal mesmo. Eu acho que se. É que eu não sou muito esse perfil, mas é algo que eu gostaria de ser cada vez mais. Ser um pouco mais como quase um Douglas Toledo e ter um pouco Que desse. isso, eu falei que eu não ia chorar, não me faça chorar. Ah, tá bom. Mas realmente, cara, eu acho muito maneiro e tem um pouco de aquela inveja positiva de você conseguir se colocar, se desafiar e colocar abertamente, falar e fazer tudo isso. É realmente muito legal. Bom, né? É isso então, Juan. Tipo, agradeço demais mesmo a sua presença, agradeço o chat também por ter participado aí. Eu acho que essa parte do crescimento exponencial não é só o meu crescimento, trazendo pessoas que têm essa expertise e esses skills que nem você tem. Eu acho que a gente acaba compartilhando, né, com o chat acaba crescendo junto, e a Sim. gente crescendo junto com o chat e tendo networking, a gente vai cada vez mais longe voar, né? É exatamente isso. Eu acho que essa parte é muito importante. Porque você não vai conseguir evoluir sozinho. Nunca, nunca. Exato, Então, estar envolvido com pessoas, estar trocando é sempre muito positivo. exato. Obrigado mesmo, viu, Juan? Ah, que ótimo, cara. E ó, aguardo você, depois disso tudo do Covid, vir me visitar aqui em Portugal, hein? Claro, a gente vai conhecer aquela costa Algarve, né? Algarve, eu quero conhecer lá. A gente já conheceu a Costa Vicentina junto, adorei, agora quero ir lá para Algarve, porque você falou que é tão mais bonito quanto a Costa Vicentina, né? Muito legal, é realmente maravilhoso o lugar. Eu fui esse ano passado e foi muito bonito. É muito bonito mesmo. Demais. Obrigado mesmo, viu, Juan? Um abração. Abração, cara. Te vejo aí até Tchau, a tchau, próxima. viu? Em um dia os seus beats me motiva. Happy ST Patrick's Day. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, gente. Calma aí. Deixa eu colocar isso aqui. E aí, gente, tudo bem? Agora vocês estão me vendo aqui. E aí, o que vocês acharam do bate-papo com o Juan? Gostaram? Vou fazer raid, isso mesmo, Ale. Dia de São Patrício. Ô, Emílio, obrigado, viu, pelo um beat aí. Feliz St. Patrick's Day aí pra você na Irlanda. Eu não sei muito bem quem é o Emílio, mas a gente vai conhecer porque na quinta-feira a gente tem um bate-papo com o Emílio. O Emílio aí, ele tá ficando muito, mas muito famoso na Twitch. E daí eu quero conversar com o Emílio, quero ver quem que é realmente o Emílio, por que que ele tá fazendo muito sucesso. E vai ser um prazer conhecer o Emílio aí de mais próximo, falar sobre vida, sobre programação. O Blue Babs falou, ó, o Emílio tá igual ex-BBB já, famoso. É isso aí, gente. Eu não sei quem é Emílio ainda, Eric. Eu ainda preciso conhecer ele, mas é esse que mandou aí, ó. Famoso eu, ex-BBB, esquecido, queimado. Ninguém sabe, mas a gente vai conhecer na quinta-feira. Vamos ver uma pessoa para fazer raid, então, pessoal. Nossa, meu microfone tá estourando aqui agora. Deixa eu baixar um pouco. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo. Calma aí, tô confusa porque eu tô num monitor só, pessoal. Deixa eu ver aqui quem tá online na Twitch. Vocês vão me ver, vocês não vão me ver mais. Vocês vão me ver agora na Twitch, ó. Marco Bruno, Castro Alves, Tell Me Why. Vamos ver aqui, gente, se tem alguém na Streamholics também. Marco Bruno, meu idol, está lá. Tem o Café Coats, tem o Deivão TV, tem esse cara aqui, o DW Toledo, tem o Adorilson, Cisco Science, Castro Walker, tem o Mike lá. É o Mike, é verdade, gente. Não, o Mike saiu, olha.
Senão ele ia aparecer aqui. Eu sigo o Mike. O Mike estava em live, mas agora ele está offline. Aí, ó. Então não tem mais o Mike, gente. O café, tem o café, café Coats. O Castro eu já dei a raid para ele outro dia. O Café Coats está com duas pessoas lá, hein? Vamos fazer uma raid então pro Café Coats, pessoal. Deixa eu voltar aqui a me aparecer para vocês me verem, né? Porque vamos terminar essa live da melhor maneira possível. Então, gente, eu agradeço demais, adorei o bate-papo de hoje. O Juan, realmente, ele foi uma pessoa, ele continua sendo uma pessoa muito especial na minha vida. Além de amigo, é um excelente profissional. Vocês podem ter, vocês viram aqui, né, hoje. E é isso, a gente vai tentar trazer nas próximas semanas bate-papos com excelentes qualidades e eu espero que vocês participem, porque a gente convida os nossos convidados com muito carinho e é tão legal quando vocês entram, vocês participam, vocês fazem perguntas, vocês interagem, é muito bom mesmo. Então, muitíssimo obrigado. Amanhã talvez eu vou abrir uma live sobre TypeScript, ou talvez eu vou dar uma ajeitada no portfólio, já que o Rua deu umas dicas legais. E na quinta-feira a gente vai saber quem que é o Emílio, eu estou curioso. Então vamos lá para o Café Codes, pessoal. Muitíssimo obrigado mesmo, de frente com o DW. Depois vai ser sua vez, hein, Adiel? Vai ser muito legal bater um papo com a Adiel, uma pessoa que eu considero pra caramba aqui dentro da Twitch, que me ajuda pra caramba. E é isso. Ah, pessoal, só tem uma última puxada de orelha. A gente acabou de aparecer aí que a gente tem um grupo no Telegram de lives de front-end. O Emílio, se você quiser entrar aí, fica à vontade. O Adiel já tá lá, o Canturil. Então a gente tem um grupo no Telegram em que a gente fala bastante assuntos sobre front-end. Apareceu aí, Emílio, não? t.me/lives de front-end. E a gente bate bastante papo sobre vagas, networkings, um monte de coisa, gente. Então, vai ser bem legal se vocês entrarem. A gente vai continuar sempre batendo um papo lá. É uma extensão da live, geralmente. E muitíssimo obrigado a quem participou. Vamos lá para o Café Codes. E eu tenho uma mensagem importante. O Café Codes é novo, gente. Então, se você não deu o seu follow para ele, por favor, dê. Porque talvez a noite do Café Codes hoje vai ser muito mais feliz se você der o follow e ajudar a pessoa que está começando. Tchau, abraço, gente.